Pode estar. Olá, olá, meus amigos! Que bom estar aqui com você mais uma vez. Hoje é o nosso quarto episódio. Olha que chique, gente. Pensávamos em começar lá em agosto, iniciamos em julho. Olha, está sendo lindo demais. Os engajamentos das pessoas, as pessoas elogiando o novo formato. Estão produzindo Casa Nossa. Casa Nossa pode estar aqui com Rose Nossa, e eu fico muito feliz de estar mais uma vez com você, podendo trazer conteúdos da mais alta qualidade, falando de vida, falando de pessoas, falando de vida saudável, falando de felicidade pessoal, falando de política, por que não? Falando de saúde, falando de psicologia e falando de Jesus acima de tudo. Porque a nossa missão aqui no Casa Nossa é gerar conteúdos saudáveis, produtivos, tendo Deus no centro de todas as nossas conexões, tendo Deus no centro de todas as nossas decisões. É essa a nossa missão, é esse o nosso propósito. Então, nesse propósito é que nós sentimos e seguimos a direção de Deus em fazermos em casa. Para quem assistiu o nosso primeiro episódio, para quem não assistiu, vai lá e assiste, tá? Entra no nosso canal do YouTube e assista, se inscreva no canal, que você vai amar como é que nasceu esse novo modelo, esse novo formato de fazermos em casa. Mas eu vou lembrar você rapidinho. Eu tenho uma sensibilidade muito forte e uma conexão muito forte com o meu café da manhã, com o meu café da tarde, né, quando eu posso, mas o da manhã eu não abro mão. Todas as manhãs eu preparo a minha mesa. Eu e Jesus, né? Moramos eu e ele. E todas as manhãs eu preparo a minha mesa para dizer um bom dia, Espírito Santo. Bom dia, mundo. Bom dia, Brasil. Bom dia, Rio Preto. E eu preparo a minha mesa, porque eu mereço isso. Então, de vez em quando, eu publico, né? E aí um amigo, o Francis, ele um dia veio tomar um café comigo e falou: Rose, nós estávamos buscando um estúdio, né? Estávamos quase fechando com o estúdio. Ele falou: Rose, não, para com isso. A direção do Senhor, ele é um servo de Deus, graças a Deus eu tenho amigos que o Senhor me aproxima cada vez mais, que são filhos e servos do Senhor. E ele disse para mim: Rose, é preciso que você faça aqui. Deus quer que você use o seu espaço. Você está sempre divulgando seu café. Você ama isso. Sirva o seu café para as pessoas. Aí eu refleti tomando esse café com ele e falei: Francis, eu vou ter que mudar todas as minhas coisas, porque eu não combino nada. Eu gosto muito de coisa colorida, eu misturo cores, eu misturo todas as coisas. Como é que é isso, Francis? Ele falou: Rose, é você. Quando ele disse isso para mim, ele falou: é você. É o seu café, é a sua intimidade que você está construindo e abrindo suas portas para as pessoas que vão entrar na sua vida, vão entrar nesse café e produzir resultados para as vidas delas e para toda a audiência que te seguir. E puxa vida, é de Deus. E se é de Deus, eu estou aqui no quarto episódio com você. E hoje eu trouxe uma mulher maravilhosa. Mais uma mulher, gente, homens, comecem a participar, agendar o seu Casa Nossa, pode estar com Rose, que é a quarta vez, né, o quarto episódio, 3 mulheres. Hoje eu estou recebendo aqui uma mulher que ela é vereadora na cidade de Votuporanga. Por que eu a trouxe? Por 2 motivos. Gente, pai e mãe realmente gosta de falar das coisas boas dos filhos, né? E quando os pais dessa mulher falam dela, eles falam com tanto amor, com tanto orgulho dela, que a gente se apaixona por ela. Eu não a conhecia pessoalmente, não é? Ela é filha dos meus pastores, do pastor Josué e da pastora Miriam, e eu tive muita satisfação, com muita alegria, eu fui convidada e recebi, aceitei o convite de ir até Votuporanga, conhecê-la, e para participar do lançamento da sua pré-campanha, pré-candidatura a deputada federal por São Paulo. E eu fiquei impactada com o que essa mulher tem para oferecer em nível nacional. Aí entendi por que essa pegada de se candidatar, pré-candidata a deputada federal. E fui até lá. Daí eu pude ver o que essa mulher tem feito como vereadora nessa cidade. O que ela tem participado da vida da cidade, transformação junto às comunidades, junto à população. Eu estou falando aqui, daqui a pouco ela vai se apresentar, mas estou falando de uma mulher do Partido Podemos. Ela atua na política de Votuporanga com pautas familiares, pautas sociais, pautas voltadas às crianças, pautas voltadas à educação, porque ela tem uma formação para isso. E essa mulher também, ela tem uma formação bastante interessante, porque não é uma pessoa simplesmente que foi criada no lar cristão. Ela foi criada no lar cristão
e foi criada pelos pastores, tem uma família lindíssima, uma família super bem encaminhada nos propósitos de Deus, que eu fico assim, realmente, eu sou muito feliz de estar onde eu estou hoje, com essa família, e ela se formou em letras, até porque desde pequena, né, estar num ambiente em que os pais falam o tempo todo, evangelizam, tem um conhecimento grande em termos de conhecimentos mesmo de vida, conhecimentos aprofundados, né? Sobre transformação, sobre personalidade, sobre mudança, sobre comportamento. Ela foi fazer letras na Unesp. Em seguida, ela assumiu a posição de servidora do Ministério Público e depois ela foi formadora de professores da Escola SESI, do Sistema S. Quem sabe o que é o Sistema S? Quem é um SESI? Quem é um SENAC? Quem é um SENAI? Sabe o quanto é importante, até o SEBRAE, não é? O quanto é importante quem consegue se engajar em atividades de educação dentro do SESI, sai realmente águia, né? Sai uma grande fera dentro da área de educação. E também o mais importante que ela fez nos últimos anos, em termos de... Claro que ela faz muitos cursos online, é uma mulher que está sempre antenada, conectada com mudanças, mas ela fez um curso que ela considera que foi realmente o ponto alto para que ela pudesse trazer a educação para todas as bases escolares da cidade de Votuporanga, com alguns projetos que foram especiais. Ela fez um curso chamado Engajamento Familiar na Educação pela Universidade de Harvard. Então, ela pegou o que é a melhor no mundo e foi lá e fez. Eu estou falando com a vereadora Natiele Gama, ela tem o sobrenome do esposo, que é Graciano. Isso. É um prazer te receber, Rose, querida. Muito boa tarde, que alegria estar aqui. Seja muito bem-vinda. Assentada à sua mesa, que honra, que privilégio. Gostou da minha mesa? Muito, muito. Eu acho que o Francis foi muito assertivo quando disse, Rose, é a sua mesa, é a sua casa. E enquanto você me apresentava de uma forma aí tão generosa, tão abençoadora, eu me lembrei que a mesa é uma das principais estratégias de acesso ao coração de um adolescente. Sabia disso, Rose? Não. Essas formações que nós fazemos com as famílias nas escolas, algo que eu aprendi, tive as referências científicas lá no curso de Harvard que você citou. Várias universidades, pelo menos 4 universidades norte-americanas, elas já publicaram estudos sobre o poder da mesa para acessar o coração do adolescente. Olha isso, gente. Então, olha que interessante, uma família que come 5 vezes por semana com o adolescente, aí você pode alternar refeições. Às vezes você não consegue tomar o café, mas você consegue jantar. Então, você que janta... Uma vez por dia. Uma vez por dia. 5 dias, 5 vezes por semana com o seu adolescente, os números, né, as evidências mostram que esse adolescente tem menor chance de se envolver com álcool e drogas. Olha isso. Menor chance de se envolver sexualmente de forma precoce, antes da hora. Melhor desenvolvimento, melhor desempenho na escola. Então, melhor aprendizagem, desempenho acadêmico. Com certeza. E melhor saúde socioemocional, relacional e emocional. Então, nós discutimos hoje na educação questões que nos preocupam, né? Como depressão no adolescente, né? Ansiedade, uma série de questões de saúde mental. E às vezes nós não sabemos que ferramentas importantes estão no chão da nossa realidade. Então, dentro da nossa casa, o nosso convívio familiar. Então, quando você me traz para sua mesa, para mim é uma tarde rica, muito abençoadora. Que maravilha, gente. E é uma estatística, é um dado que dificilmente chega à casa de um adolescente, quanto mais à mesa. Exatamente. Então, olha isso, você disseminando isso, é uma coisa que nós vamos bater forte depois, hein? É o nosso programa. Olha nosso isso. programa, esse é um tipo de ferramenta que a gente leva para os pais nas escolas públicas. Hoje nós estamos em 4 escolas estaduais de Votuporanga. Mas o projeto é expandido, Rose. A ideia é que a gente tenha mais pessoas com esses dados de forma muito prática, muito acessível, em 15, 20 minutos na reunião bimestral de pais, a gente leva um material bastante objetivo, uma linguagem simples, acessível, que os pais entendem. Eles saem daquele encontro com uma ferramenta prática, sabendo como eles podem, de fato, no dia a dia, melhorar essa comunicação, relação com o seu adolescente, conseguir colocar limites importantes, encorajar esse adolescente com aquilo que ele tem em casa, sem que ele precise gastar muito dinheiro para isso. Às vezes a família vai dizer, eu gostaria de dar uma escola particular para o meu filho, eu não posso. Eu gostaria que meu filho estudasse no SESI, mas nesse momento eu não posso. Na verdade, hoje as evidências já nos mostram
Que é claro, a escola cara, ela tem algumas ofertas acadêmicas importantes, mas a família Sim. pode criar um impacto tão profundo Fantástico na isso. aprendizagem, no futuro desse jovem. Eu tiro por base os meus pais, que você citou tão bem, Rose, com tanto carinho. Maravilhosos. Obrigada pela água, Rose. Minha. Os meus pais, a gente cresceu em um bairro muito simples aqui de São José do Rio Preto, uma região, sempre estudando em escola pública, muitas vezes passando por dificuldades financeiras mesmo, por Sim. grandes desafios, assim, mas tinha isso aqui. Tinha mesa, tinha conversa. Se eu levava um livro para casa, que é outra estratégia que a gente compartilha com os pais hoje, se eu levava um livro para casa ou minha irmã, a gente contava para minha mãe, né? Mãe, nós trouxemos um livro para ela. Filha, eu vou ler junto com vocês. Olha isso. Enquanto vocês vão lendo, eu vou lendo também e a gente vai conversando da história. Então isso foi criando padrões tão positivos. Quando eu chego, por exemplo, na escola pública, né? E as minhas colegas me falam, Natiele, mas você estudou a vida inteira na escola pública e agora você chega na faculdade, na universidade pública, não é algo tão comum. Eu digo, eu devo isso à minha família, né? É claro que há uma luta pessoal, há um posicionamento pessoal, mas eu devo isso à minha família. De fato, não tive a oportunidade que muitos colegas tiveram de estudar em colégio particular, em uma escola top, mas eu digo que a educação que eu tive, os princípios que eu tive foram top. Os valores. E os valores nos empurraram para lugares tão estratégicos como que nós estamos hoje, Rose, na simplicidade da nossa vida, das condições que a gente tinha. Então, família, não é tanto o dinheiro que você ganha, não é tanto os lugares que você consegue colocar os teus filhos pelo teu poder aquisitivo, mas é o teu posicionamento diário que constrói estruturas tão fortes nos teus filhos, que encoraja eles a irem além de tudo que você construiu. Então, foque nesse objetivo, nessa missão. Para o que eu posso formar de valores no coração dos meus filhos, né? Isso eu não vou perder a oportunidade de formar. Que bárbaro isso, gente. Imagina a Natiele dentro das escolas, preparando até outros mentores para levar esse trabalho. Ela falou aqui, acho que uns 10 minutos. Se ela tiver 15 a 20 minutos, convide a Natiele para a sua escola. Não só Votuporanga, mas qualquer outra cidade do estado de São Paulo. Convide, você pode formar um grupo, Exatamente. Você pode desenvolver um projeto. Isso é fantástico. Onde em 10 minutos aqui ela conseguiu expor de uma forma tão bela, de uma forma tão nobre, né? A importância não de onde você veio, mas para onde você vai. Exatamente. Não é isso, Natiele? Exatamente. Então, com 10, 15 minutos, você disse na escola, vocês Exatamente. conseguem passar para os pais a importância de se sentar com os filhos, passando valores para eles, passando novas atitudes através da composição de uma mesa. Exatamente. De uma mesa posta falando de Jesus. Foi isso que o Francis me falou quando ele falou da mesa. Ele Exatamente. falou, a mesa, ela representa, né, a ceia, a Santa Ceia. Esse lugar de presença. Esse lugar de presença. Exatamente. Com as pessoas, de se alimentar do melhor de Deus. Fantástico, Natiele. Por isso que dá para entender o peso desse projeto. Exatamente. E se a gente pensa no Evangelho, é claro que hoje a gente tem evidência científica e isso torna tudo muito tranquilo para a gente falar com as pessoas nas escolas. Mas se a gente olha, por exemplo, na perspectiva bíblica, no Evangelho, que é aquilo que a gente crê, o registro mais antigo da mesa, na história mesmo, história da humanidade, é o livro de Êxodo, quando Deus instrui Moisés a construir esse objeto. E ele fala, você vai construir uma mesa, um objeto com essas características, vai colocar esse objeto no tabernáculo e ali você vai pôr os pães da presença. Então, quando a gente fala de presença, gente, é isso aqui, ó, é a gente se sentar e dizer para a pessoa, meu foco agora não é o celular, meu foco agora não é nem tanto as minhas preocupações, mas meu foco agora é você. Eu quero olhar no teu olho, eu quero ouvir o que você tem a dizer, eu quero entender o que você gostaria de comer hoje, a gente construir isso junto. É muito poderoso. Na verdade, ele é o criador da mesa. Sim. E ele é o criador desse lugar de presença, né, Rose? Olha que legal. Que lindo. E assim, só desse projeto, quando você citou, que eu estive na sua apresentação, só desse projeto, você imagina levar isso em nível nacional, gente? Nossa, em nível nacional, levar um projeto dessa envergadura para todas as famílias brasileiras, através de colegas seus, né, que estarão lá representando seus estados, né, no Congresso Nacional. Isso a gente está vendo coisa consistente, propostas consistentes, projetos consistentes que transformam vidas, transformam famílias.
Só dentro do mandato agora, anos de 2025 e 2026, a gente já atingiu em torno de 300 famílias com essas formações. Olha isso, gente. 300 pais. Agora, antes, né, antes do mandato, Rose, eu fazia já esse trabalho. Desde 2022 nós iniciamos um programa de formação para as famílias. Porque, veja, qual foi a informação que eu acessei? Que as redes de educação mais bem-sucedidas do mundo, elas não faziam formação apenas para professores. Que para o professor, a formação continuada é pré-requisito. Então, toda boa rede de educação, ela se preocupa em fornecer formação continuada para os seus professores e gestores. Certo. Agora, o diferencial das melhores redes do mundo é este. Elas não estão preocupadas em formar só professores de forma contínua, mas os pais. Elas entendem que a escola, sem o posicionamento central da família, sem o protagonismo da família... Sem trazer o seio da família. Exatamente. A escola fica manca. Exatamente. O nosso trabalho fica manco. Por quê? O aluno, ele sempre vai olhar para a sua origem. Ele vai olhar para onde ele veio. Sim. A sua origem importa para ele. Talvez em algum momento, na sua maturidade, ele se desconecte e crie uma nova história. E essa é a nossa torcida. Sim. Daquilo que não foi legal, que ele consiga romper, né, e seguir e avançar para algo melhor. Daquilo que não foi legal. Mas ao longo da formação e desenvolvimento, ele vai olhar muito para suas referências. Então, o que a gente percebeu? A gente pode investir no aluno, abençoar o aluno de tantas formas, mas a gente precisa recuperar o coração do pai. Do pai e da mãe. Eles precisam estar no centro desse lugar de formação. Esse lugar é deles. A gente, como escola, a gente está aqui para apoiar, mas não é saudável que a escola esteja no centro desse processo. A família precisa estar. Até porque essa família, esses pais não tiveram essa oportunidade. Muitas vezes não receberam. Mas grande parte. A geração Z é fruto disso. Exatamente, né? De Rose. pais que não receberam esse fortalecimento em termos de valores, em termos de convivência familiar, em termos de acolhimento, de educação de pai para filho. Então, às vezes aquilo que você não recebeu, você tem dificuldade de dar. Exatamente. Então, eu encontro, é comum, ao final das nossas formações, Rose, ali 15, 20 minutos que nós falamos, já falamos em outros municípios também, e é comum, ao final dos encontros, vir um pai e uma mãe chorando. Eu me lembro que uma vez veio um pai policial, alto, forte, e ele veio chorando assim. Eu me lembro exatamente da expressão dele. Desmoronou. Desmoronando, e ele falou pro meu esposo, cara, eu sou policial, e ele até usou uma palavra ali comum, ele falou, eu sei chacoalhar bandido, eu sei dar porrada, mas eu não sei ser pai. Hoje eu me lembrei aqui que eu preciso abraçar meus filhos, que eu preciso dizer algumas coisas pros filhos, eu preciso ser pai. Olha o resgate da família. Às vezes avós que estão ali criando, né, os seus netos como mães, elas vêm chorando, agradecer por esse... A gente fala que é um despertamento. É um despertamento, porque a nossa vida é corrida, é frenética, e se a gente não tomar cuidado, ela se torna mecânica. Você vai repetindo comportamentos sem pensar muito bem no que está fazendo. Então, quando a gente vem com esse momento formativo dentro da escola, é como se a gente despertasse de alguma forma, dissesse, olha a riqueza que você tem na tua mão. E olha que propósito gratificante para quem está por detrás desse projeto, Nossa, gente. É muito renovador, Rose, é muito renovador. Muitas vezes eu levo os meus filhos comigo, quando tem oportunidade eles vão comigo, eles já foram em algumas, e a hora que a gente termina eu falo, olha, eu quero agradecer vocês por estarem aqui com a gente, por acreditar nisso, porque olha aqui, ó, hoje não 300 famílias já receberam. Só 25 e 26. Antes desses anos, a gente passou, antes do mandato, né? A gente já passou por 30 escolas dentro de Votuporanga, antes do mandato. A gente atendeu o município de Nipoã, mais de 2 anos, com formações praticamente todas as segundas-feiras. Fazia um grupo no primeiro semestre, outro grupo no segundo semestre. Você fazia pelo Ministério Público isso? Não, já como formadora, após o SESI. Com o SESI. Após o SESI. Depois terminei, pedi para sair do SESI quando minhas filhas mais novas nasceram. E aí ingressei, então, com a formação por conta. Isso que eu ia perguntar. Foi uma iniciativa própria depois dessa formação toda? Própria, exatamente. E aí você teve a iniciativa, você e o esposo tomaram a frente? Exatamente. No SESI, a gente começou a esboçar um projeto, né, dentro da nossa supervisão. Minha área era de formação com professores de português e inglês. Mas diante dessa descoberta toda, em 2021, eu fiz o curso de Harvard. Eu fiquei muito empolgada. Falei, como que... Aqui é a solução. Exatamente. Como que as pessoas que mais precisam saber disso não sabem? Como que eu, como mãe, né, não sabia disso? Eu quero que outras mães saibam. Quero que isso se espalhe.
E outros países, por exemplo, têm escritórios nacionais que cuidam disso, da integração família e escola. Os Estados Unidos têm mais de 60 anos de pesquisa nisso. Olha. E o Brasil mal tem pós-graduação nessa área. Então eu dizia, poxa, como isso precisa avançar no Brasil? Com certeza. E aí no SESI, a gente, na nossa supervisão, a gente rascunhou alguma coisa. Mas como eu viajava o estado todo, eu entendi, quando as minhas filhas mais novas nasceram, eu falei, poxa, eu preciso parar de viajar. Eu preciso voltar a estar justamente nesse lugar de rotina da minha casa, né? Sim. E aí a gente preparou, tomou essa decisão e eu me desliguei, né, voluntariamente do SESI. Mas aí, passado ali os primeiros meses, meu esposo falou, olha, por que você não começa a ofertar esse trabalho de formação para as famílias que ninguém faz na nossa região? É muito raro você encontrar isso. Então, oferta esse trabalho como uma prestação de serviço tua. Você ajeita o teu programa, como era no SESI, Sim. elabora um contrato e oferece para as redes de educação. E assim eu fazia. Estaduais e municipais. Isso, Só municipais. Inicialmente redes municipais, Que é mais fácil exatamente, acesso. e até particulares, mas Sim. isso antes do mandato. Tá. Quando veio a ideia de estender como uma política pública, Sim. né, até um conselho que foi do meu pai, ele falou, filha, é muito legal você fazer isso como prestação de serviço, né, para quem te contrate, para os lugares Sim. que você possa falar. Ele falou, mas quer ver isso se tornar uma realidade para muitas famílias, se você fizesse isso como política pública. Em ambientes que as pessoas não precisam pagar, elas não precisam contratar. Tem mais força, né? Tem muita força. E aí eu falei, pai, mas eu não sou política. Essa foi a minha primeira fala. Não sou política, eu não sei nem como começar. Ele falou, por que não? Ele falou, exatamente. Por que você não começa pela vereança? Todo um perfil desse, Exatamente. gente. Ela é sagaz, ela tem uma... Eu assisti a palestra dela lá, ela quer falar, e ela conseguiu, em pouquíssimo tempo, ela conseguiu falar de resultados, que a gente ficava assim, olha, tinha mais de 300 pessoas naquele lugar. Exatamente. Mais de 300 pessoas, e foi possível ouvir tudo, porque era um silêncio, só se ouvia a voz dela. Porque ela realmente consegue te mostrar o poder que um projeto desse tem para transformar famílias. Exatamente. Isso é muito vivo para nós, né, fantástico. Rose? É muito vivo. E aí, o meu esposo, meu pai, foram meus principais convencedores. Eu falo que eles me arrumaram o maior problema. Te colocaram na política. Me colocaram no fogo. E aí eles me encorajaram. Poxa, apresenta isso como uma política pública, começa a falar disso com as pessoas, Sim. sabe? Aí você vai além, você vai romper limites, você vai Sim. furar bolhas, né? A gente fala. Sim. Poxa, tá bom, vamos começar. Como começo? Começa de baixo, né? Começa do município, começa como vereador. Mas justamente por ser uma pauta que envolve educação, família e infância, porque aí, Rose, a gente fala, por exemplo, nas escolas de educação infantil, a gente fala sobre 5 pilares muito fáceis, práticos, assim, muito acessíveis, Sim. que transformam todo o desenvolvimento do indivíduo. Fala os 5. Então, primeiro, falar, cantar e apontar com a criança. É o primeiro pilar. Olha aí. É o pilar da linguagem. Você quer desenvolver muito potencialmente a linguagem do teu filho, a capacidade dele se comunicar, dele escrever bem. Começa com isso aqui. Falando, cantando e apontando. Desde bebezinho. Então, você tá andando com o teu bebezinho, você pode apontar. Filho, tá vendo aquilo ali? Ó, vou te ensinar qual é a cor. Olha o som que faz. Então, falar, né? Cantar e apontar. E a música, a gente poderia fazer um podcast só falando do benefício da música na formação do cérebro da criança. Olha que maravilhoso isso. Isso é muito potente, é maravilhoso. Então você começar a trazer pequenas músicas que tem rimas, que tem Por ritmo. isso tem que escolher bem as músicas. Exatamente, com a tua criança, escolhendo bem, trazendo essa estética tão boa e tão proveitosa, Sim. com boas escolhas, você vai impactar muito o desenvolvimento da tua criança. E ele vai sentir isso depois. Fundamental 2, ensino médio, na hora de produzir uma redação para o Enem, a gente vê o resultado. Independente da escola, se for municipal, estadual ou particular. Você já está recebendo a base com a família. Perfeito. O outro pilar é um pilar motor, de incentivar a criança a levantar, abaixar, brincar de esconde-esconde, brincar de pega-pega, correr, andar de bicicleta. Cair, se machucar. Cair, se machucar, ralar de vez em quando o joelho. Por que não? Exatamente, desenvolver motora, a gente fala coordenação motora grossa, mas a coordenação motora fina também. Então ajudar, por exemplo, você está cozinhando, né? Exatamente, ao invés de deixar a criança, poxa, só na TV, no celular, filho, vem cá, nós vamos cozinhar. Eu quero que você me ajude a separar aqui as cebolas que a gente vai usar. Eu quero que você me ajude aqui a separar os talheres. Tudo isso, louça juntos. Exatamente, tudo isso vai desenvolvendo a coordenação motora. Então, a parte motora é o segundo pilar. O terceiro pilar, né, é a parte de
ouvir e contar histórias. E aí, como professora de língua, eu também vou puxar a sardinha para esse aqui. Sim. Como é bom você desenvolver o hábito de ler histórias e contar histórias para os teus filhos. Sim. É muito rico. E vai envolver um pouco de sacrifício, porque ao final do dia você está cansada. Mas assim, coloque horário para essa criança dormir e vai lá, coloca ela na cama e conta uma história para ela. Você vai ver que isso vai criar uma conexão tão forte com os teus filhos e vai desenvolvendo o gosto pela leitura, Sim. a vontade de ler, de pensar, de criar. Hoje a gente fala que uma das habilidades mais importantes da educação é a criatividade. É a criatividade. E como que a gente começa a fomentar isso? É na primeira infância. Sim. Então, desde o ventre, viu, Rose? Raciocínio para funcionar. Exatamente. As mães podem desenvolver desde o ventre. Conversando, Exatamente. criando, contando as historinhas. O pai também. É muito rico. Curtindo esse momento, contando as Isso, histórias. o cérebro da criança está sendo formado em torno desses incentivos e estímulos ricos, a gente fala. Maravilhoso. Muito importante. E aí, o quarto pilar tem a ver com a matemática mais diretamente. É o contar, o agrupar e comparar. Então, comparar o que é grande com o que é pequeno, né? Contar as quantidades. Ah, meu filho já passou da fase de contar 1, 2, 3, ele já está uma criança um pouquinho maior, então começa a contar em dezenas com ele. Né? Isso é muito importante. E o quinto pilar, o mais importante na minha opinião, é o aumente o amor e controle o estresse. Aumente as manifestações de amor e controle o estresse. Hoje a gente sabe, Rose, que os níveis de afeto que uma criança recebe, o afeto que ela recebe na primeira infância, vai impactar os números da criminalidade de uma sociedade. Olha que interessante. Uma criança que cresceu num ambiente de agressividade, de grito, de ofensa. Exatamente, você é psicóloga, você sabe falar isso com muito mais propriedade até. Mas a neurociência mostrou o impacto da violência, da agressão no cérebro da criança. Exatamente. Então, o quanto isso se torna um limitador. Então, se nós queremos ver crianças se desenvolvendo, aprendendo bem, gente, a gente precisa criar um ambiente de amor, e aqui eu não digo amor sem firmeza, porque o amor também é firme. E quando a gente fala disso para os pais, a gente fala, com certeza você teve na sua vida uma avó, uma mãe, que foi extremamente amorosa com você, mas que era sincera e firme. E quando você estava errando, te falava, cuidado, porque isso é errado. Ó, aqui está o limite. Isso foi tão bom. Erro tem que ter repreensão. Exatamente. E acerto tem que ter elogio. Exatamente. Então eu vejo, por exemplo, minha mãe. Minha mãe é extremamente amorosa com a gente. Minha mãe não teve uma formação, uma aula como essa, mas ela até instintivamente contava muitas histórias para nós. Cantava com a gente, né? Botava a gente para ter pequenas tarefas. Ela foi fazendo tanta coisa importante, sem que ela talvez tivesse dimensão. E hoje eu vou estudando e falo, mãe, quanto mais eu estudo, mais eu te admiro. Ah, que coisa linda. Ela até me remeteu assim, eu sou psicóloga, mas eu nunca trabalhei com a área infantil, né? Mas esses conhecimentos, à medida que ela foi trazendo os 5 pilares, eu fui relembrando, nossa, e quanta coisa que eu fiz quando meu filho era pequeno, que eu pratiquei, né? Que legal, mas nunca Rose. Profissionalmente, que eu sempre gostei muito da área de business, negócios, empresas, né? O mundo do trabalho, fonte de motivação, tá lá trabalhando, ser feliz trabalhando. E resgatando isso, eu percebo que eu trabalhei muito com adolescentes. Eu tenho uma palestra Impactando o Futuro que eu desenvolvi para quase 10 mil adolescentes. Que legal. Quando eu parei de contar, acho que estava atingindo os 8 mil. Nossa, quase 10 mil adolescentes, em vários estados, no estado de São Paulo, em vários locais. Poxa, Rose, que legal. E essa Impactando o Futuro era exatamente tirar essa letargia do adolescente da geração Z, que já vem aí de anos para cá, e fazer com que eles enxerguem o futuro, independente de onde eles estão hoje, enxerguem o futuro que eles querem e lutem para ter esse futuro, né? Exatamente. Então, esse trabalho está diretamente linkado. E vem lá novas bases, né? Na educação infantil, dos 5 pilares, e preparando esse adolescente com uma inteligência emocional melhor preparada para o raciocínio numérico, para o raciocínio concreto, abstrato. Né? Resolução de problemas. Resolução de problemas, que vai fortalecer essa busca de uma carreira profissional de sucesso. Né? E ser feliz trabalhando, e construir família, aí vai, né? E olha que coisa linda. E eu, sinceramente, gente, é a primeira vez que eu ouço alguém falar, em toda a minha trajetória, de um projeto dessa envergadura. E levar isso em nível nacional. Que legal, Rose. Eu fico muito feliz. Eu vejo você, assim, contando a tua experiência. Eu já penso em você como uma parceira em tudo isso. Ah, né? Eu tô dentro. Como a gente podendo realmente pensar em coisas juntas e conectar, né? Boas ideias, bons frutos. E como a gente precisa, gente, não é um conteúdo acessível, simples, mas como os pais precisam ser lembrados disso, né? É verdade. Eu digo porque quando a gente está no exercício da função,
quando os filhos são pequenos, são novos, a energia que a gente gasta para entregar uma alimentação, para colocar para dormir, para dar banho, é tão grande, e às vezes esses detalhes que formam, eles vão passando devagar. Quando alguém nos lembra disso, isso é tão valioso. Às vezes é uma amiga, às vezes é a mãe, o pai, mas que bom a gente poder levar no chão da escola. Porque se você não teve ninguém que talvez fosse uma referência para você, de alguma forma agora você pode receber isso nas tuas mãos. E eu digo isso para os pais, talvez você não recebeu nada disso na tua infância. E você teve tantas feridas, e você teve tantas dificuldades, e você quis tanto ter essa voz, mas agora você pode ser essa voz. Se você não recebeu, você vai dar, você vai ofertar agora. E provocar esse momento com os pais faz com que eles produzam gatilhos. Exatamente. Todas as vezes que aconteceu alguma situação com as crianças, que ele se lembra daqueles 5 pilares, naturalmente ele vai, tem essa solução. Exatamente. Eu tenho essa solução. Vão sair daquela letargia de fazer a mesmice, a mesma coisa todos os dias, que fogem de uma vida enriquecedora, independente de dinheiro. Exatamente. Independente de capital financeiro, é capital humano. Exatamente. Né? Que é isso que você trabalha. Perfeito. Muito bom. E o que é bastante interessante, né? É que esse é um projeto. Eu tenho certeza que a Natiele está entregando muito mais, né? Então a gente falou aqui do projeto onde ela trabalha a educação de pais, junto com os professores na escola, com as coordenações, diretoria. Mas, Nath, como é que tem sido as outras entregas, além da questão da educação e dos 5 pilares? Rose, em 1 ano e meio, eu falo que a gente tem conquistado resultados com a graça de Deus e por Ele, que muitas pessoas falavam para mim que não era possível. Tem um jargão aí no meio político, que é o jargão de que vereador não consegue fazer nada. Por quê? Eu traduzo, né? É porque a nossa Constituição prevê que o vereador, ele legisle e ele fiscaliza. Então, o seu trabalho é criar leis, e dentro desse criar leis há muitas limitações para o vereador, porque tem leis que só podem ser criadas em Brasília, a sua lei não pode ter um impacto direto em algumas decisões da gestão, do executivo. Então tem vários limites constitucionais para criar leis. Para fiscalizar, né, também a gente tem os limites, os desafios, mas é um trabalho importante. Agora, entregas na ponta é muito difícil, porque você sempre depende de outras pessoas e outras organizações. Mas eu falo que cobrar as entregas no lugar certo faz uma grande diferença. Então, acho que o meu trabalho, até agora, esse 1 ano e meio, tem funcionado bem, porque a gente tem cobrado algumas entregas nos lugares certos de serem cobrados. Vou te dar um exemplo. Votuporanga tinha e tem ainda algumas filas grandes, mas nós tínhamos filas de especialidades importantes com 2, 3 anos de espera para o paciente ser atendido pelo SUS. Ser atendido pelo SUS? Ser atendido pelo SUS. Por exemplo, uma criança que precisava de um neuropediatra, que é um profissional, tão importante para avaliar o desenvolvimento da criança, que é o que a gente estava conversando no outro momento. Mais de 2 anos de espera. Então, passou toda uma janela de oportunidade. Se eu quero estimular aquela criança na idade certa, eu tenho que agora esperar 2 anos para uma consulta, meu Deus, né? Olha quanta perda que pode Exatamente. Algumas famílias vão conseguir fazer uma vaquinha, uma rifa, e conseguir se virar, outras vão encontrar maior dificuldade. Então, isso era uma questão que pegava muito. Cardiologia, mais de 2 anos de espera para passar com um especialista. Se não fosse um caso ali de extrema urgência, que o postinho anotasse como extrema urgência, se você fosse para fila comum, então mais de 2 anos de espera. Aquilo não é a minha área técnica de origem, mas aquilo me incomodava muito. Eu não posso sair desses 4 anos e deixar essa coisa da mesma forma, né? Embora eu não seja a gestora da saúde, eu não seja a prefeita da cidade, mas como vereador, o que eu posso fazer? Acho que essa era a grande pergunta. E aí batemos uma primeira porta, a primeira porta se fechou, Natiele. Esses números de especialista não é com a gente aqui na prefeitura, esses números é com o Estado. É o Estado que cuida desses atendimentos no AME. Mais difícil, mais distante, porque o vereador, ele atua em nível municipal. Né? Mas fomos batendo algumas portas e, por fim, tivemos uma reunião aqui na Regional de Saúde. Foi a primeira vez que a Câmara de Votuporanga, por meio de um gabinete de um vereador, provocou essa reunião a nível estadual. Isso é forte, hein, gente? Exatamente. E num esforço conjunto, mas aqui muito humildemente eu digo, iniciado, provocado por nós, pelo nosso gabinete na Câmara, hoje nós já entregamos. A mudança começou em janeiro de 2026, as cotas pelo estado de Votuporanga foram atualizadas, e até junho de 2026, agora, depois do nosso trabalho,
mais de 3.700 consultas a mais para nossa população. A mais? A mais do que já tinha. Então, antes do nosso trabalho, o AME atendia um número. Esse ano, em 6 meses, já atendeu 3.700 pessoas a mais. Isso é resultado. É resultado. Eu vou te dar alguns Olha, exemplos de aplaude, algumas especialidades. População... Exatamente, Rose. É um reconhecimento bacana. Críticas eu digo que sempre vão ter. Mas eu falo Faz que parte. mesmo às vezes aquela pessoa que critica politicamente, se eu ajudei um familiar dela a ter consulta, Ela vai reconhecer. a minha missão está cumprida. É isso exatamente. Mesmo Vai que naquele reconhecer. momento ela não apoie, ela não faça propaganda, não tem problema. Se o meu trabalho está tocando, às vezes, um idoso da família dela, uma consulta saiu ou vai sair, eu tenho que me dar por satisfeito, não é? Por eu estar entregando algo importante, mesmo para aquela pessoa. Então, A população está recebendo. exatamente. Um exemplo, a neurologia pediátrica, que é essa especialidade que eu te falei que afeta diretamente a criança, né? Antes do nosso trabalho, 75 crianças atendidas em 6 meses, entre janeiro e junho, 75 crianças. Pós nosso trabalho, pós a mudança, 254 crianças pelo SUS. São mais 179 crianças atendidas. Quase 4 vezes mais. Exatamente. Olha isso. Então, é uma vitória. Mais 179 crianças atendidas do que era, né? Na neurologia, Rose, antes, 130 consultas. Hoje, 510. Então, 380 pacientes a mais depois do nosso trabalho. Fenômeno, né? E na cardiologia, antes, 201. Hoje, 1.074. Meu Deus. 6 meses aí de mudança, 1.074 atendidos, a mais 873 pacientes. Então, é uma mudança muito grande. Para você ter noção, o impacto na cardiologia foi tão grande que a fila de espera antes do nosso trabalho era de mais de 2 anos. Hoje é de 1 dia. Meu Deus, Nath. Hoje a nossa demanda, números da secretaria do que está acontecendo hoje. Então, números atualizados. Então, é 1 dia, mais 2 dias eles pedem para agendamento. Então, você espera 1 dia, em 2 dias você agenda com o AME, em 3 dias a pessoa está sendo atendida, lá no especialista. Como que isso chega para a população, além de, claro, eles estão percebendo que estão recebendo atendimento em tempo recorde. Isso. Mas como chega para a população que quem fez isso foi uma mulher chamada Natiele, que tem um propósito de servir a comunidade? A gente tem procurado entregar pelas redes sociais, na tribuna da Câmara, mas essa semana até, na semana passada, houve um impacto porque um jornal de grande circulação noticiou isso. A gente entende que também existe um contorno político para tudo, existe ciúme político, é uma área de bastante ciúme, mas eu não tenho problema em dizer que também é uma conquista coletiva. A gente fez uma provocação, mas eu costumo dizer assim, se todos os vereadores não apoiam, fica mais difícil. Todos assinaram comigo o ofício que eu levei ao Estado. Independente da posição. Hora que a secretária de saúde foi questionada, ela também teve que se posicionar bem. Teve suporte. Exatamente, para argumentar, e a mudança aconteceu. O prefeito. Então, assim, não é um trabalho sozinho, é um trabalho de muitas mãos. Mas o que eu acho legal é a gente entregar, né, fazer essa prestação de contas para a população e entregar que foi uma atitude inédita por parte de um vereador. Com a graça de Deus, a gente pode olhar para trás e dizer, cara, em 1 ano e meio, uma mudança que não acontecia há 20 anos. Você vê, há 20 anos o Votuporanga não tinha essa mudança. Não tinha uma mudança desse nível. Nas cotas do Estado, a gente fala, né? As cotas que o Estado fornece especialistas. Que é mais distante do vereador, né? É muito difícil para um vereador atuar nisso, né? Então a gente veio incomodar a DRS aqui na Regional de Saúde, que é São José do Rio Preto, e fomos até a Secretaria de Estado, Secretaria Estadual. Lá nós argumentamos sobre isso. E outras portas também. Deputado Carlão Pignatari ajudou numa agenda. Deputada Renata Abreu, a gente discutiu isso com ela também. Vários agentes, né? Nós fomos procurando que nos ajudasse a criar esse incômodo em favor de Votuporanga. Mas olha que legal. Ela se sentiu incomodada pela população. Exatamente. E ela carrega um propósito. Ela trazia com ela, não era simplesmente assumir uma posição na vereança da cidade, mas era carregando um propósito que vinha lá do alto e que isso transpirava nela a vontade de contribuir com a população em servir melhor, principalmente na área da saúde. Eu falo que são coisas que sentem, Rose, só quem é usuário do SUS. Eu utilizo o SUS. O meu último pré-natal da minha filha, Clara, eu fiz inteiro pelo SUS. Olha! Desde o início até a cesárea, tudo feito pelo SUS. Então, quem utiliza o SUS
sente a realidade de quem está na ponta, né? Exatamente. E são muitas famílias, que eu te falei, algumas famílias ainda têm um pouquinho mais de mobilidade econômica, conseguem Sim, se articular em consegue. algumas situações. Outras famílias ainda são bastante dependentes do SUS. E essas outras são 80% delas, Exatamente. da E aí, população. e aí também a gente tem um país que é campeão em cobrar impostos, em Sim. cobrar tarifas, taxas, e a gente então comentava aqui nos bastidores com o Francis, o meu compromisso é uma entrega melhor na coisa pública. Enquanto eu estou vereador, a minha luta vai ser para isso, né? Sim. Então, que o serviço público chegue com maior qualidade. Sim. E a gente teve uma mudança para quem faz também tratamento de câncer na cidade. Olha, Pessoal que bacana. faz tratamento com quimioterápicos, a gente fala orais, né? Medicação oral e hormonioterapia oral, eles tinham que vir uma vez por mês, aqui no DRS também, na Regional de Saúde, Sim. ou no ICA, só para retirar sua medicação e levar para Votuporanga. Sim. Então, a Secretaria da Saúde lá iniciou um trabalho, mas nossa indicação cobrou, apertou, e hoje, em torno de 130 pacientes votuporanguenses não precisam mais vir aqui pegar seu remédio, retiram do lado de casa, em Votuporanga. Iniciativa do seu gabinete. Do meu gabinete. Outra entrega, fitas de glicemia para pacientes com diabetes. Estava travada há quase um ano. Já era de direito deles, por ação judicial, mas não estava chegando. Um paciente me procurou, Natiele, não está chegando para nós, você nos ajuda nessa demanda? Fui atrás também, fiz uma cobrança, em poucos dias as fitas na mão deles, e agora já está fazendo um ano que eles recebem sem interrupção. Então, isso é tirar o bumbum da cadeira. Exatamente. Natiele, é sair exatamente. a campo. E essas questões, né? Uma outra, esporte, artes marciais, judô, jiu-jitsu e karatê, para as crianças e os adolescentes de Simonsen, que é um distrito que fica um pouco afastado de Votuporanga, se conhece. Eles não tinham nenhuma oferta esportiva no distrito. Olha. Se quisessem praticar qualquer esporte, tinham que pegar a rodovia e ir para Votuporanga. Uma população também bastante vulnerável. Carente, exatamente. vulnerável. Nós fizemos um trabalho junto à Secretaria de Esportes, já tem mais de um ano, já está indo para um ano e meio, foi bem no início do mandato, que eles têm judô, jiu-jitsu de graça. Gente, que ali show. no distrito mesmo. Que Então, show. para quem quiser treinar, tem ali. E aí, você fala de artes marciais, está falando de disciplina, trabalho em equipe, melhora o cognitivo, a aprendizagem, tantos benefícios para a saúde dessa meninada. Olha. Então, os pais ali ficaram realmente também muito gratos, e a gente fica feliz de fazer essa entrega. Então, são entregas que não dependeram essas até de emenda parlamentar. Às vezes a gente acha que o vereador só vai fazer a diferença se ele trouxer uma emenda. Sim. Trouxemos também. Trouxemos uma ambulância, 0 quilômetro, valor de 150 mil, em parceria com o deputado Sebastião Santos, que a população está utilizando. Agora, no final do ano, em novembro, é previsão de trazer 500 mil reais para o CAPS infantil, para tratamento de crianças com transtorno que estavam na fila de espera. Se Deus quiser, vamos conseguir zerar ou impactar muito, muito positivamente essa fila no final do ano. Sim. Aumentar a equipe que atende lá para atender essas crianças, 500 mil. Mas assim, todas essas entregas que eu falei primeiro não dependeram de uma emenda parlamentar. Dependeu de cobrança no lugar certo. Cobrança, boa vontade, coragem, sair à luta, de não deixar as crianças em casa, o marido e fazer acontecer. Não se conformar com a primeira porta fechada. Porque assim, é muito cômodo também. Você faz uma primeira tentativa, a pessoa fala, aqui não tem como. Você guarda, como se diz, a viola no saco e vai embora. Né? É o caminho mais fácil. Mas está aqui um caminho que eu posso testemunhar que vale a pena. Para essa conquista do SUS, eu falo que a gente bateu em pelo menos 10 portas. Mas valeu a pena cada porta batida. Com certeza. Todas essas 3.700 pessoas aqui que tiveram a sua consulta sem precisar pagar por isso. Exatamente. Para nós é uma alegria muito grande. Nossa, maravilhoso, gente. Eu fico assim impactada em ouvir. O dia que eu estive lá em Votuporanga, um silêncio total, 300 pessoas ouvindo esses números. Eu fiquei assim, agora eu me encanto 2 vezes. E ouvi de novo, eu falo, gente, mas esses números são mágicos, né? Então, você pode fazer uma gestão trágica ou uma gestão mágica. Ela está conseguindo fazer uma gestão aí maravilhosa. Exatamente. E que mais de entrega para a gente entrar naquela questão, né? O que é que te faz enxergar a necessidade da tua pessoa, da tua presença, do teu propósito lá no Congresso Nacional? Mas vamos falar em mais entregas, eu sei que você tem mais. Isso, a Lei Lourdinha, por exemplo, a Lei Lourdinha trouxe um direito garantido em nível municipal para quem tem transtorno grave, deficiência intelectual grave e está em tratamento de câncer. Chegava lá no UPA, no mini hospital, na urgência, emergência, às vezes a pessoa não era atendida em tempo tão rápido quanto é de direito deles,
por terem um transtorno severo, uma deficiência intelectual severa, né? Ou câncer. Então a gente também, através da Lei Lourdinha, uma lei de nossa autoria, garantiu esse direito. Juntamente até com o vereador Ricardo Bozo, que também é lá da nossa cidade, ele veio Sim. como coautor e a gente fez essa entrega juntamente com as entidades assistenciais lá. Sim. Elas nos provocaram, a DEFAV Olha, nos provocou e a gente conseguiu, então, entregar isso para a população. sim. Para as pessoas entenderem o que é a Lei Lourdinha. É essa lei de que quando um paciente com transtorno grave, deficiência intelectual grave ou câncer chega a uma unidade de saúde, ele tem direito a um atendimento preferencial. Por quê? Sim. Uma criança, por exemplo, com uma deficiência intelectual grave, ela tem uma capacidade de espera muito menor do que a nossa. Com certeza. Né? Então, Tolerância baixa. exatamente. Então, assim, a questão ali não é só o risco de vida. É claro que um paciente Sim. que está em risco de vida, ele vai ser atendido prioritariamente. Sim. Mas, tirando isso, aquilo que precisa de uma medicação natural, aquilo que precisa de um exame natural, essa criança ela tem um tempo de tolerância menor, esse adulto. Sim. Então, essa lei ela garante que essa pessoa tenha uma triagem da pulseira amarela, né? Mesmo que ela não esteja correndo um risco iminente ali de morte, né? Mesmo que não esteja exatamente para essa pessoa. Então, é uma lei que esses grupos aguardavam, porque na prática, às vezes, era um constrangimento para você poder ter um atendimento mais breve. Existia a lei, mas não existia o cumprimento Existia da em mesma. nível nacional Sim. uma lei inicial e a nossa suplementou em nível local. Então, amarrou melhor isso. Ok. Então, foi uma entrega... melhores resultados. Exatamente, legislativa essa. Entendi. Né? Uma entrega a partir de uma lei que a gente criou. Ok. E aí, por aí vai, a gente teve as OCIs, que também aumentaram oferta de exames e consultas anteriormente a essa mudança de cota. A gente teve uma série de cobranças de trabalhos que a gente fez e que chegou na ponta. Tivemos o próprio projeto nas escolas, né? E por aí vai. E essa é uma demanda contínua, né? Contínua, não parou, Não tá? para. Contínua, né? Pontos de ônibus para pessoa com deficiência, novos cursos, novas modalidades de curso para pessoa com deficiência, cursos profissionalizantes, a gente fala, técnicos de preparação para o mercado de trabalho. Então, são várias frentes de trabalho, mas assim, essas são as que a gente acredita que um vereador tem muita dificuldade de entregar. Então, que vem fazendo a diferença. E é necessário para a população. E a população pede muito. Tem uma muito. demanda forte para isso. Exatamente. Que bacana. Então, se a pessoa que está em tratamento de câncer não precisar se deslocar só para vir pegar um remédio, né? Já está vulnerável, já está num tratamento penoso, tá ali do lado de casa, né? O remédio muito bom, entregue na própria cidade. Então, foram vitórias importantes para essa população. E aí que você se projeta, né? Que essas demandas são nacionais. São nacionais, exatamente. Elas acontecem em nível... A mesma reforma que a gente conseguiu, por exemplo, nas cotas do AME, para Votuporanga, provavelmente esse problema acontece em outras cidades. 20 anos sem atualizar lá. Pois é. É o caso de repente, muitas regiões, muitas cidades. Quem sabe a gente não possa atualizar isso em tantos locais do estado, né? Quem sabe a gente não possa estender um programa de suporte a famílias, como o programa Família Forte, para tantas regiões do nosso estado. Teste do pezinho ampliado. Teste do pezinho ampliado é um direito garantido por lei. Em 2021 foi sancionada essa lei no Brasil. Porém, na prática, só 6 municípios paulistas, estado de São Paulo, oferece o teste do pezinho ampliado. Não é aquele mais básico, que rastreia 6 doenças. A previsão da lei é que rastreia até 50 doenças. Tem estado que já rastreia 60, 70. Sim. É tão importante, gente, esse teste do pezinho, vou explicar para você. Tem doenças raras, mas que elas aparecem no teste do pezinho ampliado nos primeiros dias de vida do bebê. Quando aparece, por meio desse exame maior, quando aparece, a família tem condições de tratar em tempo oportuno e muitas vezes evitar uma cegueira, evitar que uma criança desenvolva paralisia, evitar que uma criança fique acamada, que um jovem fique acamado pro resto da sua vida. Então, olha a importância desse teste. Já foi garantido, foi uma luta até que iniciou em nível nacional com uma mãe jornalista, que no caso do filho dela, ele nasceu normal, aparentemente, não tinha nenhum indício de ter qualquer doença. Mas, ao longo dos primeiros meses de vida, ao ingerir proteína, no caso dele, do organismo dele, a proteína do leite, da carne, da comida, foi matando os neurônios. E aquele bebê que era saudável perdeu movimentos e desenvolveu uma paralisia.
Então essa mãe, ela fala o quê no seu depoimento, né? Ela fala, gente, se o meu filho tivesse feito o teste do pezinho ampliado, que custa no SUS em torno de 380, 400 reais, no particular. Se meu filho tivesse feito esse teste do pezinho ampliado, a gente daria a nutrição correta para ele e uma mudança na nutrição dele não mataria os neurônios. Meu filho poderia estar andando, estar brincando, poderia falar e ter uma vida normal. Então, ela encabeçou essa luta com uma outra instituição. Hoje é lei no Brasil, mas não chega nos estados. No estado de São Paulo, por exemplo, que eu te falei, apenas 6 cidades têm o teste ampliado. Então, qual seria um trabalho com uma voz maior, com uma autoridade maior, uma voz amplificada? Governador, presidente, como nós vamos fazer para levar esse teste em cada cidade do meu estado? Eu quero que cada família tenha acesso ao teste ampliado gratuito. E você, na sua pré-candidatura, você vai entrar lá com o teste do pezinho ampliado para o estado de São Paulo inteiro. Exatamente, seria uma... Dá para entender, uma gente, pauta, a dimensão uma luta negócio? minha, uma bandeira minha. Com certeza. Agora, quantas crianças podem ter a sua história transformada? Podem evitar, as famílias conseguir evitar em tempo que desenvolva uma atrofia muscular, que dependa o resto da vida de uma cadeira de roda. Nós temos no Instituto Jô Clemente, que é um instituto que faz, um dos que faz essa triagem no teste do pezinho, nós temos lá uma médica que trabalha com os testes do pezinho, que a história dela, ela desenvolveu uma atrofia muscular, porque ela na época não teve acesso, nós não tivemos acesso ao teste do pezinho ampliado. E ela tinha doença, mas não tinha acesso ao teste, ao rastreio. Ela fala, hoje, meu maior sonho, ela usa cadeira de rodas, é uma mulher inteligentíssima, né, com essa limitação física, mas ela dá o seu depoimento, fala, quer ver uma grande alegria? Eu quero ver todas as crianças terem direito, na prática, a esse teste ampliado. Olha que show. Porque a história que aconteceu comigo, ela pode ser melhorada, transformada para tantas outras crianças. Contar outras histórias. E aí ela já conheceu uma menininha, ela conheceu, a reportagem que eu assisti mostrava isso. Uma menininha que pelo teste ampliado, a família conseguiu entrar com tratamento a tempo e não vai ficar na cadeira de rodas com o mesmo diagnóstico dela. Olha mas ela disse, olha, a minha geração ficou aqui, mas a próxima geração não precisa ficar. E andou. Exatamente. Ai, que lindo. Então isso, essa a ideia, Rose. Meu é um Deus. trabalho que possa tocar as próximas gerações. É isso. É a gente deixar um legado para quem vem depois. Então, os meus filhos, graças a Deus, eu não vejo esses, nenhum tipo de problema, nenhum tipo de doença rara neles. Sim. Mas é a geração deles. Pois Olha, me arrepia. É como se fossem seus próprios filhos. Exatamente. São as crianças que são da idade deles, que estudam com eles, Que vão tocar essa nação, esse Brasil junto com eles. Como eu posso cruzar meus braços e não fazer nada? Me paralisar Exatamente. perante a possibilidade, a oportunidade que está escrita, está decretada em lei. Com uma voz mas maior. Não é Inclusive, essa cobrança eu já comecei a fazer como vereadora. Olha que bacana. A gente, mesmo tendo uma limitação, mas eu posso fazer esse questionamento juridicamente na Secretaria Estadual? Posso. Então, marquei uma reunião, coloquei isso no papel, protocolei esse questionamento na Secretaria Estadual. A Secretaria me deu um diagnóstico de como está a entrega disso no momento, né? Então, tá a passos lentos, mas com certeza, numa oportunidade de ter uma voz maior de ser deputada, estrategicamente eu trabalharia para essa entrega chegar muito mais rápido. Com certeza. Com certeza. Porque ela poderia se acomodar na questão do município, outras causas, outras demandas tem, mas ela tem uma visão muito além daquela que qualquer outra pessoa teria estando na posição que você está, né? Você vai além, você realmente quer cumprir um propósito maior. E quer você ver vê as consequências. Quer ver um dado, Rose? Uma cidade como a minha, por exemplo. Sim. Sabe quanto custaria? 100 mil habitantes. Quanto custaria para todos os bebês nascidos? São 1.000 bebês que nascem em média por ano na minha cidade. 300 mil reais. 300 mil reais para todos os bebês, né? Sim. Ainda os institutos costumam cobrar um pouco mais barato quando é uma oferta em massa para o poder público. Sim. Então, assim, no máximo 300 mil reais por mês. Quantas Agora, vidas como que o Estado mais rico, poderoso da nossa federação, né, ainda não oferece isso, sendo lei? Então, percebe como nós precisamos de representantes, de articuladores que digam, gente, tá aqui o direito, tá aqui a lei prevendo, vamos atacar, vamos para cima, vamos fazer isso chegar, coragem, exatamente. Com fé, porque é a fé que está à frente de tudo. Você usou uma palavra que eu achei fantástica. Vamos sair da letargia? É isso. O que está nos tornando letárgicos na saúde da infância?
que está nos tornando letárgicos no fortalecimento das famílias. Isso. Vamos romper essa Vamos letargia. provocar a mudança. Exatamente. E eu só tô com essa garra toda, gente. Tá aqui nos bastidores, meu esposo estava contando Sim. pra Rose e pro Francis. Só tô com essa garra toda porque a minha família me faz apoia diariamente demais. sair da letargia. Eu tava Exatamente. dizendo pra ela, Me chacoalha e me Gente, impulsiona, meu esposo. a minha mãe falava assim, sabe? Gente, esse homem é uma moça. Eu tava dizendo pra ela, gente, pastor Miquel, ele é de uma educação tão refinada que você Sim, fica até... É verdade. Você fica sem saber como lidar com as palavras, o jeito que ele conduz. E a proteção dessa mulher? Falei pra ela, filha, você não pode ter melhor assessor na sua vida do que o teu esposo. O Miquel é uma bênção que Deus te deu, é um anjo que caiu do céu. É verdade. É isso? É escudo. Um pouquinho É. da sua família, meu amor. Quero saber. Nós nos casamos muito jovens, a gente É. começou a namorar, eu tava pra completar 16 anos, ele já tinha 16. Nossa, bem novinho. Nos conhecemos na igreja, exatamente. Vem pra cá, Mica. Vem pra Dá cá, contar essa Miqueias. Senta um pouquinho pra cá, nós já Isso. comemos um pouco mais. Agora o Miqueias senta com a gente na mesa. Exatamente. Vamos pôr esse bolinho pra Pra cá. Vamos colocar aqui em Tem cima, né? um leite aqui, gente, com café especial Isso, que a, fala do meu leite, que a ele é uma Rose faz, bênção. que é uma delícia. E a gente já puxou o Mica pra conversa. Ah, Nós eu nos vi. conhecemos Sim, com 16, eu com quase 16. Na verdade, nos conhecíamos de criança, por conta da igreja. Sim. Ele da igreja de Votuporanga e eu da de Rio Preto, né, meu bem? Mas nessa idade, com Orkut, MSN, a gente Sim. se aproximou, começou a conversar, iniciamos um namoro. Exatamente. Que Foi um legal. desafio, não foi fácil conquistar ela, não, mesmo. Sério, foi difícil? Não, não foi fácil, não. Na verdade, Foi lento o processo? Foi lento e foi doloroso. Olha. Porque eu morava em Votuporanga e lá em Votuporanga a gente tinha, assim, não tinha muitas condições, eu não tinha computador em casa. Sim. E, então eu ia na Lan House, né? Ah, Eu ia na Lan verdade, House. eu Tinha as também Lan House, né, isso. na época, e a gente combinava um horário, eu ia falando com ela. É. Então foram várias conversas, vários dias ali, cevando, né, para poder dar certo. Legal, Aí um semente dia- bem plantada. Aí um dia, depois de muita oração, eu falei para ela, olha, eu queria ter algo a mais contigo, né? E ela falou, olha, só se você conversar com meu pai primeiro. Ai, que lindo, gente! Isso, Aí- tá vendo? Isso não é nos anos 50, 60, não, viu? Foi nos anos 90, não, 2000 Não, e... 2000 já, 2006. nós 2006, começamos, foi quando 2006. nasceu minha neta, 20 anos atrás. Isso. Tá vendo? Só 20 anos atrás, olha a postura. E aí, assim, Caminho certo. isso foi numa quinta-feira. Aí eu falei para ela, não, então sábado eu tô aí, né? Que legal. Sábado eu tô aí. E eu não sabia como que eu viria, né? É. E aí, por fim, eu conversei com alguns amigos, até que eu encontrei um caminhoneiro de Fernandópolis que passaria por Votuporanga para vir em Rio Preto. Olha E isso. eu combinei uma carona com ele, né? E ele- Apaixonadíssimo. na verdade, Pastor Sérgio, Pastor Sérgio Esgamato, um pastor amigo da nossa igreja de Fernandópolis. Sim. E ele veio de caminhão e me trouxe. E aí ele Sim. me trouxe na construção. Era uma igreja que estava sendo construída pelo pai dela. Sim, maravilhoso. Onde você É. congrega eu hoje, congrego Rose? lá. E eu cheguei lá, Rose, Bênção. 5 horas da manhã. E a hora que eu cheguei, o primeiro. Meu Tava Deus. tendo um mutirão para construir, Pra aquela igreja construir a igreja. imensa, né? Então era um sábado de mutirão e aquele dia era um dia que o pastor tinha convocado o pessoal. E o Josué, né, meu sogro hoje, é o pastor da igreja, ele nem imaginava o porquê eu tinha ido ali. Uau. E quando ele chegou Ela não de tinha manhã. contado pra ele. Ainda não, só pra mãe. Contei pra minha mãe, né? E minha Sim. mãe ia fazer esse meio de campo. Não deu tempo. É que Mas ela acho não que foi- acreditou muito Acho que eu foi fosse. muito rápido, né? Sim. Assim, ele E foi realmente. Ah, na hora que eu cheguei lá, às 5 horas da manhã, o meu sogro chegou ali, né? Então não era sogro. E ele falou: Nossa, mas você veio de Votuporanga aqui para ajudar na construção. com certeza ele disse assim, eu queria um homem desse pra ser meu genro. Era tudo que você queria ouvir. Aí, Foi provisão. aí eu já falei: Não, onde o senhor precisa que eu trabalhe, que eu vim para trabalhar, né? Aí por fim eu fiquei ali ajudando, né? E eu tava numa conferência. Eu Você acho não que. sabia que ele estava ali. Não, sabia que ele Sabia iria que ele chegar chegaria, cedo. Mas eu já tinha feito a inscrição para uma conferência. Eu acho que é até uma coisa legal da gente compartilhar também. Eu falo para as meninas, conversem, né? Sejam abertas para conversar, trocar uma ideia. Mas também não se desespera no sentido de Sim. tomar toda a iniciativa. Ele veio, eu tinha um curso, uma conferência que eu tinha me inscrito. Eu falei, olha, se você quiser vir nesse sábado, você pode vir, vou avisar minha mãe, meus pais vão te Sim. receber. Mas eu não posso perder o curso que eu tenho. Eu tenho que fazer o curso. E era o dia todo.
Era o dia todo. inteiro. Então começou aí a sua tolerância. Que você ia ter Isso. uma mulher determinada, uma varoa, Exato. que serve a Deus. Mas eu, Ô, mas isso, eu pai. lembro que na época isso me fez, assim, ficar feliz por Sim, essa decisão dela. Sim. Eu falei, poxa vida, que opinião importante, né? Depois eu vim pra casa, E- tomei banho e voltei pra Voltou conferência pra ainda à conferência noite. Aí depois da conferência a gente foi conversar com os meus pais. Depois que eu já tinha carregado uns 2.000 blocos. E já tava Custou cansado. caro essa mulher! O preço foi alto. Eu sei que foi pago um alto preço. Foi bem isso. Não, aí terminou por fim, foi se ver umas 10 horas da noite. E aí a gente conversou, né? Eu falei com o meu sogro naquela moda antiga e tal. Ele autorizou e aí né? Assim, eu tive que arrumar um lugar para dormir. E aí? E eu tava na expectativa dele colocar um colchãozinho lá Claro. na sala, alguma coisa, né? Mas Ele mandou falou, você pro hotel. Não, ele falou, ó, agora é o seguinte, eu vou te chamar o mototáxi, você vai dormir lá na construção. Na creche. Pastor creche. Josué! Deu um trato mesmo no genro. Mandou eu lá, tinha um guarda, né, que posava lá. E eu fui dormir com o guarda. Isso assim, né, foi algo fantástico, porque o primeiro beijo que eu dei na Nath foi só no domingo. Eu já tinha pedido ela em namoro, a gente já tava namorando, ele já tinha autorizado, mas eu tava tão cansado, e no meio daquela tensão A do gente com pedido. muito timidez também, né? muito Com tímido. muita- Mas já apaixonados. Vocês tinham se visto uma Isso. vez? Não. Não, a gente tinha se visto várias visto algumas vezes, vezes em Nos encontros da eventos, nos igreja. encontros de igreja. Eu já sabia que ela era um bom partido. Sim, né? sim. Eu já tinha analisado, eu já tinha, do meu coração, eu já conhecia a essência da Nath. Sim. Deus estava te preparando. Eu tava preparando assim, você para ela. É isso, a gente estava buscando realmente, e acho que isso é muito importante, dizer Sim. que as pessoas, acho que elas não valorizam tanto, mas o fato de nós orarmos para um companheiro, Sim. para alguém, eu acho que a decisão mais importante na vida de uma pessoa Sim. é mais importante É o do que uma relacionamento. faculdade, é mais importante do Com emprego, certeza, é a família. é mais importante do que tudo. Exatamente. Né? É a pessoa que vai cuidar de você, que Ter você uma vai cuidar dela aliança de vida, Sim. né? pro resto da vida, não é verdade? Sim. É mais importante até, eu posso dizer, parece meio forte assim, mas é mais importante que os filhos até, porque os filhos Com vão dar uma certa certeza. idade, a Bíblia Eles nos vão- ensina que eles não são nossos. Exatamente. Agora, quem vai né, cuidar de você, E eles vão colher os frutos de uma aliança forte. de uma aliança Sim. forte. Assim como vão colher também as feridas de uma aliança É enfraquecida. verdade. É. Eles vão repetir isso. Né? Exatamente. Então é muito importante a aliança. Eles estão falando de uma coisa que nós vamos voltar a falar aqui em uma dos nossos episódios, que é o livro que eu estou concluindo, que são os propósitos feridos. Se você quer que os propósitos do Senhor sejam cumpridos na sua vida, busque sinceramente a escolha dele para a tua vida. Amém. É sobre isso. Perfeito. O meu livro eu falo sobre isso, como lidar com as consequências das suas próprias escolhas, porque é pesado e paga caro Exatamente. quando você faz as próprias escolhas. Eles buscaram Isso. o contrário, a escolha de Deus A para as Bíblia suas nos vidas. ensina, Rose, e isso é uma lição que eu aprendi muito cedo, que uma das coisas mais ruins, mais tristes, mais prejudiciais na vida de uma pessoa é o Senhor tirar a mão e deixar ela a si própria. Entende? Então, quando a gente acha que nós sabemos, entendemos, que nós podemos tomar as melhores decisões e a mão de Deus se afasta de nós, é aí que a gente se enrola. Ou a gente verdade. sai debaixo Ou a gente dela. né? sai debaixo da mão de Deus. Exatamente. Então, É assim, bem isso. é algo, eu prezo muito por isso. Por isso é né? muito alto, né? As nossas decisões, eu procuro, eu sempre falo para a Nath, até essa questão política, a Nathalie relutou muito para poder se envolver. Vocês tiveram mais empenho em colocá-la por ver o Foi. perfil dela para isso. Como eu conheço bem, eu sei o Sim. que ela pode representar, não só para Votuporanga ou para o Estado, mas para a Sim. nação. Eu falo isso com muita humildade, Sim. mas a Nathalie, ela é de um coração e uma competência extraordinária. E um dia Verdade. a gente vai ver essa gravação, a gente vai lembrar, falar, poxa, olha lá. Sim. Né? Lá. Então, eu não sei onde ela estará, Amém. Sim. mas eu sei que ela é importante para a nação. Com Né? Então, certeza. só que ela assim, por ela, ela ficaria guardadinha em casa, cuidando dos nossos filhos, cuidando de mim, cuidando da Uhum. igreja, e estava tudo Sim. certo. Né? E realmente estaria tudo certo. Sim, com certeza. Porém Mas nós Deus tem propósito maior para ela. percebemos uma direção de Deus. E nas orações eu ficava muito incomodado. Eu falava, amor, eu acredito que existe algo além, algo a Sim. mais, né? E você precisa dar esse passo. Mas eu entendo que para o perfil dela, para a característica dela, é uma decisão muito difícil. Sim. Mas ela foi corajosa e tomou essa Às decisão. vezes ele me fala algo, Rose, que me marca.
eu falo, poxa, mas não é um lugar que eu planejei estar ou que eu gostaria inicialmente de estar. Ele fala, por isso que tem que ser você. Olha isso. Porque às vezes quando a gente realmente não quer, aquilo não brilha os nossos Sim. olhos de início, você vai encarar aquilo como uma missão ou até uma entrega, uma renúncia maior do que se aquilo te iludisse inicialmente, te aflorasse muito. Sim, Então, quando eu olho e falo, poxa, não é uma coisa que inicialmente me atrai, sim, mas eu entendo que há um propósito, eu tenho que me curvar a uma missão, sim. então você vai encarar aquilo com muita seriedade. E acaba né? deixando de ser árduo, pesado, para ser gratificante. Por Exatamente. mais suor que derrame, por mais sangue que escorra, não é? Por mais Exatamente. dor que você passe em ver tantas situações de necessidades da população e que você, meu Deus, será que eu vou conseguir? Uhum. Então, esse é aquela cruz que Jesus falou que é a nossa, É. né? Mas ela é carregada sabendo o tanto de benefício que você está provocando na Talvez população. toda celebração comece com uma renúncia, né, Rose? Sim. E me É que- fala uma coisa. Só Pode para falar. concluir essa parte aqui, Sim. o próprio Cristo nos ensina que o fardo dele é leve. É leve. Exatamente. Né? É isso. Então, Troca. Exato, Troca. troca o seu fardo Lança pelo sobre fardo. ele. Então a gente poderia ter os melhores planos para nós, Sim. mas talvez o fardo desses planos seriam mais pesados do que o fardo que Cristo pensou para nós. Com certeza. Não é verdade? Então eu acho que isso faz muito sentido no nosso Conecta Amém. profundamente. E aí, eu queria te fazer uma pergunta, né? Uma curiosidade que me veio agora. Na primeira vez que você se candidatou, você foi eleita? Foi a primeira vez? Foi a primeira experiência. Gente, não é fácil isso não, né? É. Não importa o tamanho do município. Uhum. Não é fácil, numa primeira vez, você já ser eleita. Eu atribuo muito assim a confiança das pessoas, porque ainda a minha Sim. rede social era uma rede social inicial Sim. naquele período. A gente estava vivendo no sítio com os nossos filhos, nós temos 3 crianças, né? Tá. O Miguel, que hoje tem quase 16, 15 para 16, a Livy, que tem 6, e a Clarinha, que tem 2. Eu conheci. E você lindo, eu vi o conheceu Miguel, ele os tava bem na 3, minha né? frente. São nossas Sim, 3 uma heranças, né? graça. E a gente estava nesse momento de morar no sítio, um espaço que eu curtia muito eles, ensinava muito eles ali. Então, a minha rede social estava bastante parada. Sim. E a gente entendeu que seria importante levar o projeto para a rede social. Mas eu falo que os amigos, as pessoas que nos conheciam do ambiente da igreja, que nos Sim. conheciam, vamos dizer, nos bastidores, no chão da E do realidade, engajamento com as escolas, o trabalho que você foi por as escolas iniciativa também própria. foi um Ela foi um por ponto iniciativa importante, própria. Ela sim. parou lá com o trabalho do Césio, o esposo deu a dica para ela, continua, amor, não Uhum, para. uhum. E ela foi, continuou, e isso também trouxe a Com você... certeza, trouxe a trouxe credibilidade, né? Exatamente, uma ponte, né? Confiança. Uma maneira de conectar com as pessoas que eram de fora. Isso. Mas esse fator multiplicação foi muito importante, Rose. Sim. Contando uma curiosidade, assim, de bastidores. O meu esposo, que tem mais experiência politicamente, ele falou, Nath, na semana anterior à eleição, né, ao dia da votação, nós vamos fazer uma lista de todas as pessoas que de alguma forma nos manifestaram. Eu tô com você. Eu vou votar. Lá em casa, nós estamos com você. A gente vai fazer uma lista. Porque ao longo da campanha as pessoas vão manifestando, Sim. né? Elas vão dizendo por elas. Sim. E aí a gente falou, vamos fazer uma lista? Ou elas vão se esquecendo também. Exatamente. Mas aí a gente falou, vamos fazer uma lista e tentar, de alguma forma, elencar. Isso. Quais são as pessoas que já manifestaram por si só. Deixando claro que, como eu tenho uma certa experiência na política, eu trabalhei Sim. como assessor parlamentar mais de 10 anos. que Então a gente bom. sabe quando alguém fala, olha, tô com você, e quando alguém fala, tô com Eu você. tô com você. Então a gente sente mais ou Sim, menos, né? Dá sim. pra perceber. Só que a Nath, assim, ela desenvolveu, é que ela não vai lembrar. Foi Sim. algo tão voluntário, mas a Nathalie, durante 10 anos, ela desenvolveu um trabalho voluntário em Votuporanga. Eu acredito, nós não temos esse número para cravar, mas ela atendeu mais de 1.000 pessoas. Olha, astronômico isso, uma cidade Voluntariamente, ao longo não de é? 10 anos. independente, Com certeza. né, sem ter uma posição parlamentar. Não, sem ganhar nada Sem por ganhar isso, nada. né? Na igreja, em Não sei o que é hospitais, isso. muitas vezes na nossa casa, na casa das Voluntariado. pessoas. Sim. Às vezes eu ia falar de casamento, alguém estava em crise e aí conversava com alguém que falava dela. Passava o telefone, ela nunca disse não. Olha. Não, vem cá, vamos conversar, vamos tomar um Gente, café. como eu me identifico com a Nath, meu Deus! E eu não sou casada, eu não tenho ninguém. Eu tenho o Senhor Jesus como meu esposo agora, né? Errei muito. Mas eu assim, o que eu defendo o casamento, eu tenho casais que eu atendo.
E assim, em oração nós buscamos a orientação do Senhor. Direção de Deus. A direção de Deus, eu deixo claro para eles, por favor, não se separem, por favor, o segundo, o terceiro, o quarto, vai ser tudo igual, corrige agora. Quem tem Então, que mudar é a gente, é a muitas gente vezes, que tem que é mudar, verdade. com certeza. E aí foi isso, Rose, o Senhor foi nos dando essa graça, e nós listamos essas pessoas, né? Olha que legal. Aí tinha dado um número que não me elegeria, aquele número, né? Tá. Em torno de 480 nomes a gente listou ali Sim. por nossa estimativa e falou, poxa, isso não nos elege. É uma boa votação, se de fato Sim. tiver isso para um início, mas não é o suficiente. Eu precisaria de pelo menos uns 650, Sim. 700 votos no meu partido para eleger. Sim. E aí, no dia da eleição, a gente estava na igreja, fomos ao culto normal, e aí no meio do culto, né, veio a resposta de que eu havia sido eleita. Aí quando nós fomos verificar, 830 votos. Meu Deus! 830 votos. Deus, E aí eu falo, é Deus purinho. essa É multiplicação... Deus purinho, ele Deus fala, é purinho. Deus purinho. A Nath ficou entre as 10 mais votadas da cidade. Gente, que lindo, Nath. Lá, assim, Votuporanga, a média de voto, uma votação expressiva, é acima de 700 votos, é uma votação expressiva. Sim. Né? Então, por ser a primeira, e detalhe, nós decidimos que ela seria candidata poucos dias antes do final do dia de se inscrever. decidir, de se inscrever. Não havia uma construção É, tão robusta, uma- né? O recurso... Teve pouco tempo, porque é pouco tempo para a Pouquíssimo campanha, né? Porque tempo. a campanha antes ela é pré-candidatura, você não pode fazer Isso. muita coisa. Exatamente. Mas assim, São 40 dias, eu acho, depois de campanha. 45 isso, mas 45 até ela não teve pré-campanha. Nós nem decidimos teve, a já. decisão foi em cima. Foi ali É no plano de final da Deus. pré-campanha, né? Então, Ninguém frustra os planos de Deus. Ponto. É bíblico. Exatamente. Então, assim, esses amigos, essas pessoas se tornaram impulsionadores, facilitadores por eles, né? E isso foi muito bom, multiplicadores. Multiplicadores. Então, E tem que agora trabalhar rumo- mesmo. Agora rumo ao Congresso Nacional. Rose, É olha, isso. bota um desafio, né? Por agora- São Paulo. Agora o desafio. desafio ficou maior ainda, né? Isso. A gente não pode falar muita coisa em termos de Exatamente, chamativos, mas a gente pode falar em planos. Planos, em plano de exatamente, governo, gente, em- prefeito. A Natiele, ela é pré-candidata a deputada federal. Já é candidato? Já pode falar em pré-candidata. Dia pré-candidato. 5 de agosto vai ser a 5 de agosto é oficialização. oficialização. Então, por enquanto, a gente está falando aqui, tá? Estamos falando em pré-candidatura, nós estamos falando diferente, mas ela pode falar, né, em termos do que ela produziu até agora, o que ela conquistou. A população viu isso, ela tem a população ali da região apoiando, né, toda essa candidatura. Eu fiquei impactada de ver mais de 300 pessoas num evento que foi feito quase de última hora, eu Exatamente, sei, foi uma sim. coisa muito rápida. Numa segunda-feira, segunda-feira, fora da cidade, né, frio. Fora, Rose? e teve pessoas de várias cidades que estavam Foi. lá. Exato. Então, eu gostaria que você falasse pra gente poder levar para as pessoas. Exatamente. Nós temos que ter gente comprometida lá em Exatamente. cima, né? A expectativa é ampliar essa voz, isso que eu contei para vocês, na saúde, no atendimento adequado e de direito das crianças, no fortalecimento das famílias e no Sim. fortalecimento da nossa própria concepção de família, educação e infância. Eu costumo falar assim, ó, famílias fortalecidas, educação restaurada e infância protegida. Esse Fala é o de alvo. novo. Eu queria que você falasse cada um desses 3 pilares, vamos chamar de pilares, né? Exatamente. De todo o plano dela. E eu gostaria que você falasse de cada pilar desse uma frase, um exemplo, alguma coisa, Ok. para a gente fixar esses 3 pilares que fazem toda a transformação de uma sociedade. Então vamos lá, família fortalecida. Essa é uma das coisas que mais nos compelem a estar nesse projeto. Porque se você, família, você que quer ser pai, você que quer ser mãe, que quer ser um bom pai, tiver as ferramentas certas, o conhecimento certo e o coração humilde, com certeza você vai deixar frutos para gerações à frente de você. Então, o nosso desejo é te fortalecer, é te ajudar a desenvolver o teu máximo potencial nessa missão tão nobre, tão fundamental, que é ser pai, que é ser mãe, que não é atrapalho. Os filhos não te impedem de fazer um trabalho importante, os filhos são um trabalho importante. Eu estou aqui, nós estamos aqui por causa dos nossos filhos, da geração deles, e a gente quer tocar você de alguma forma, te dar ferramentas, conhecimentos práticos que vão transformar teu dia com os teus filhos, em nome de Jesus, esse é o nosso desejo. Então, famílias fortalecidas. Educação restaurada. Hoje nós vivemos no Brasil, o Brasil é um dos lanterninhas no PISA, na avaliação Sim. internacional de estudantes de 15 anos. Nossos olha estudantes chegam ao final do ensino médio sem saber interpretar texto em nível básico, sem saber uma regra de 3 simples. E, gente, eles têm muito potencial.
né? É um dó ver o que muitas vezes nós estamos fazendo com investimento, tá? Porque custa caro Sim. um estudante para a rede pública, sem despertar verdadeiros Sim. objetivos, alvos, intenção de crescimento, de aprendizagem de verdade no coração desses meninos. Nós temos potencial de ensinar muito e de eles aprenderem muito e serem Sim. também agentes de transformação. Então, educação restaurada ao seu propósito. Educação restaurada com boa qualidade técnica, com despertamento técnico, científico, vamos para cima. E por fim, infância protegida. Olha, a educação restaurada no seu papel, a família fortalecida no seu papel, quem vai ganhar com isso são as crianças, são as próximas que serão gerações. protegidas, Infância protegida por essa de família. ideologias destrutivas, de sugestões destrutivas, que às vezes querem criar soluções de interesses tão, eu digo, maldosos mesmo. Desnecessários. Exatamente, mal intencionados, para uma criança que precisa muitas vezes de presença, precisa Sim. disso, de mesa, de acolhimento, de impulsionamento. É isso. Então, família fortalecida, educação restaurada e infância protegida. Esse é o nosso objetivo. Isso. E com projetos, se tem algum que você citaria, que você levaria, não só em nível estadual, lá no Congresso Nacional, mas que serviria de exemplo para todos os parlamentares poderem levar para os seus estados? O projeto Família Forte dentro das escolas é um projeto, porque coloca Muito bom. justamente essas ferramentas práticas na mão das famílias. Eu gostaria que toda família brasileira tivesse essa chance. Essa chance, Essa de ter oportunidade. esse espaço dentro da escola. Né? É gratuito, Não tem investimento. não tem Meu ônus Deus. para o município, não tem ônus para os estados, mas precisa de pessoas posicionadas e nós queremos ser uma delas, um Essas agente de pessoas. transformação. Exatamente. Então, família forte, com certeza. A revisão das cotas no SUS Sim. poderia impactar a vida de tantas Em pessoas nível nacional. em nível nacional. E o projeto do teste do pezinho ampliado também Sim. é uma das nossas bandeiras aí centrais. Você acha que o teste, por exemplo, do pezinho ampliado, ele atende quantos por cento da população em nível nacional? 30, 40 Não, hoje? não. Nem isso? Não dá 10%. E é Hoje- uma lei. É uma lei. É uma lei, federal. não, Pouquíssimas hoje são cidades. poucas, exatamente. Pouquíssimas. Não Eu fazem uso daquilo que está disponível. Isso, eu tenho referência, por exemplo, do estado de São Paulo, que no meio de 645 municípios. 645 municípios, apenas 6 têm o Utiliza. teste ampliado. Então, olha como... E é um estado rico, É sério isso, hein? é um estado com condições de fazer muito, né? Não, e o Pela estado, saúde. O estado de São Paulo é o estado mais É um desenvolvido. modelo, né? Exatamente. Em relação à saúde, Sim. um dos, né? Um Sim. dos, mais um dos. desenvolvidos aí na Sim. saúde do E Brasil. os Agora estados do sim. sul, né, do país. Exato. O estado de São Eu Paulo. sei que Minas Gerais deu um passo importante com relação a isso. Eu sei que Distrito Federal deu um passo Estão importante caminhando. com relação a isso. Estão caminhando mais Se a gente rapidamente. sobe para o norte, para o nordeste, aí a coisa fica terrível. Exatamente. Olha. Então, hoje nós temos as famílias atípicas com muita dificuldade de ter o Outra básico também. temática fundamental. Exatamente. Então, quando eu falo da minha luta pela neuropediatria, Sim. 179 crianças a mais podendo passar pelo especialista, isso é uma fome, uma sede, Sim. é um alarme muito sério que as famílias atípicas nos trazem. Sim, Porque é poder interferir positivamente na vida de uma é criança verdade. em tempo oportuno, Rose. Eu tenho três crianças atípicas na família, bem próximas minhas. Né? Então, eu sinto a dor e sinto ao mesmo tempo a alegria de ver, com a possibilidade financeira que eles têm, dar o tratamento que eles dão. Uhum. O que não corresponde à maior parte da A maior população. parte. Você sabia, por Os exemplo, avanços são maravilhosos. que a quando está o capacidade cuidado. de uma criança com um transtorno de falar ou não, se ela vai conseguir se comunicar, falar, ser verbal ou não, tem a ver com os estímulos que ela vai Sim. receber da família, mas também técnicos Sim. especializados durante a primeira infância. Então, olha a importância de nós olharmos para essa Com questão. certeza. Dessa criança ter um atendimento em tempo oportuno. É simplesmente se ela vai conseguir se comunicar, ser Sim. verbal ou não. Ou se ela vai ser uma criança Sim. emudecida, vamos dizer assim, pro restante da sua vida, um adulto. Né? Então, olha a importância, né? Tem um amigo nosso que é pai de uma criança autista, e ele fala, Natiele, muitas vezes a diferença se o indivíduo vai pendular o resto da vida ou não, se ele vai conseguir aprender, ler, escrever, trabalhar, está nesse acesso médico. Exatamente. Então, essa causa para nós é muito importante. Esse A atendimento gente já continuado. tem, Exato. a gente já tem resultados para mostrar em um Sim. ano e meio, Rose. Olha Com isso. uma voz pequenininha. Eu fico imaginando com uma voz amplificada, com uma voz maior. Como a gente pode auxiliar as famílias atípicas e o poder público nesse processo tão Sim. desafiante e tão importante.
É para Eu mudar. estou aqui, eu vivencio isso, né, com o meu neto. Ele ficou 10 dias aqui e foi assim maravilhoso. Eu vi o avanço que ele teve, né, de nível 2 para nível 1. Exatamente, isso é Isso possível, é gente. maravilhoso. Isso é possível. É uma criança fantástica que convive naturalmente, uma linguagem perfeita. Quem ouve ele conversar fala: meu Deus, de onde esse menino tira essas palavras? Esse português perfeito que esse garoto tem. Tudo é o atendimento continuado, né? Exatamente. Não sei é o nome que se dá, né? Mas nesses tratamentos, mas realmente levado a sério pelo Estado, isso é outro cenário É que a outro gente vai cenário. enxergar nessas Exatamente, crianças. exatamente. Então, olha, você já imaginou o ganho se a gente conseguir Meu despertar as Deus! famílias para a sua importância Meu e Deus. trabalhar mais efetivamente, com Com mais certeza. eficiência com a saúde pública? Com certeza. Eu acho que é um legado que a gente deixa. Um Com tema certeza. importante que eu acho que a Sim. Natiele ela tem autoridade em falar. Sim. Ela não fala muito sobre esse tema, mas Sim. ela é uma das pessoas no Brasil que tem mais autoridade em falar. Sim. Desculpa, que tem só tem aí a gente ouviu um tapinha, tem uma borboletinha aqui. Será que tem alguma coisa a ver com o anjo? Tem algum anjo aqui rodeando a nós? Se for o anjo, deixa o anjo aí. Vamos lá, gente. Depois você dá um cortezinho. Ele vai cortar. Aqui, ó. Aí, Fran. Não pegou não, Fran. Não foi não, Fran. Mas não muda esse tamanho aqui. Olha isso. Aí, agora foi. Agora tem que segurar firme, senão ela voa de novo. Bom, volta um pouquinho só. Gente, dá vontade de seguir. Vai dar 2 podcasts. Mas, Que já tem bênção. Vamos finalizar, né, Fran? Hã? Agora deu 90 minutos. 90 minutos? Não, tranquilo. Então vamos começar a fazer o fechamento. Volta um pouquinho. Depois você corta? Você corta onde a borboletinha chegou? Não, eu só queria incentivar você a falar sobre corrupção. Eu acho que você tem. Poxa vida. Ah, legal. Mas dá o gancho para ela. Tá bom. Pode você dar o gancho para ela. Então, Sim. Rose, eu queria algo que a Natiele tem muita autoridade em falar, Sim. porque eu tenho acompanhado de perto todo o trabalho dela, é a corrupção. A autoridade em ser contra a corrupção. Uau! Né? Em não aceitar nenhum tipo de coisa, nem daquele, todo mundo faz, sabe? Sim. Aquele todo mundo faz, que às Sim. vezes nem é um ato de se corromper, Sim. mas é uma porta de entrada para Sim. algumas coisas. Então, eu vejo a Natiele trabalhar com isso de uma forma muito séria, né? Muito justa, e ela não aceita nada que foge aos princípios, então acho que ela tem muita autoridade. Eu falo Isso que normalizou hoje a corrupção, né? normalizou. Então, Tá a quase que Natiele, cultural, né? pois é das pessoas que dizem, né? Errado é errado mesmo que todo mundo faça. Uhum. Certo é certo mesmo que ninguém faça. Eu faço certo. Mesmo isso, que ninguém Nath. te veja. Pois é. Quando nós entramos, né, nessa campanha, eu falei com o Mica, eu acho que o nosso guia tem que ser primeiro, a gente presta contas para Deus, essa é a nossa primeira prestação de contas, Sim. mas a gente também deixa portas abertas para os nossos filhos, eu estou dizendo assim espiritualmente. Sim. Talvez se eu fizer algo, mesmo que meus filhos não vejam, espiritualmente eu autorizei eles a percorrer o mesmo caminho errado. Autoridade. Entendeu? Deu uma legalidade. Você deu a legalidade. Então, acho que a gente entrou com uma seriedade muito grande nisso. No início, até as pessoas falavam, Natiele, é demais, né? Quem me conheceu de bastidores, Sim. é demais, é muito chata, né? Mas eu fui procurando lidar com isso. É um ambiente, você sabe, de muita pressão. Muita. E você precisa saber dizer não. Eu acho que esse é o grande exercício. Saber dizer não. E é muito fácil, Rose, a pessoa dizer eu sou anticorrupção, sem ela ser experimentada em um mandato. Quando ela não está dentro de um poder. Entendi. Então, por que eu me sinto também encorajada a tentar dar um passo maior, né? Com uma nova proposta, uma nova campanha. E se não der certo, minha cidade não perde nada, eu continuo sendo vereadora e vou fazer o meu trabalho até o fim. Mas o que de fato me encoraja é o fato de que a gente entendeu isso. Que portas fechadas ou portas abertas, com Deus, são todas portas abertas. Então é melhor eu dizer um não e talvez humanamente fechar uma porta a um contato, a uma influência, a uma pessoa de grana, a uma pessoa de poder. Porém, contar com a porta aberta de Deus do que abrir portas humanas e fechar a porta com ele. Né? Então, assim, são nãos que a gente tem procurado dar, muitas vezes, naquilo que a gente pode, naquilo que tem moralidade e legalidade. Também somos colaboradores, tem o nosso sim, tem o nosso apoio. E eu acho que isso tem nos criado uma segurança importante. Mesmo quando ninguém está vendo. Né? Agora, o teste para a pessoa que diz, olha, eu sou anticorrupção, minha proposta é ser anticorrupção na política. O melhor teste vai ser um mandato.
Eu digo assim, se você quer apostar em alguém, aposte em alguém que já passou por um mandato, que não tem nada que se possa dizer dessa pessoa. É verdade. Aí sim. Lisura. Lisura, exatamente. Lisura. Agora, Anatiele, então você não acredita nos estreantes? Não acredito também. E torço para que com o mandato, Sim. eles sustentem o que começaram lá atrás. Isso. Eu acho que esse é o grande desafio da política brasileira. Certo. É você sustentar a essência e a conduta que você adotou Exatamente. no período pré-campanha ou quando as pessoas te conheceram antes. E, graças a Deus, estamos aí passando de 1 ano e meio, chegando a 2 anos dentro de um poder, né? Passamos por votações desafiantes na nossa cidade. Sim. Algumas eu dei um não, Sim. mesmo na votação. Outras foram situações que houve pressão de grupos, de pessoas, mas nós conseguimos manter uma postura sem troca, sem favoritismo, Ética, sem com tomar lá da ética, cá, com exatamente. transparência. Exatamente, sem tomar lá da cá, sem interferências Isso, externas na sem nossa trocas. decisão. Então, isso é um testemunho que a gente pode dar, Rose. Com certeza. E eu falo assim, quando nós encerrarmos a nossa participação, nós não sabemos até quando nós estaremos, né, servindo nesse propósito. Mas quando nós encerrarmos, eu quero testemunhar isso para outros jovens. Isso Dizer, será ó, um legado. exatamente. De verdade. Vem. Isso é legado. Vem, entra, faça o seu trabalho. Ah, mas eu não quero me corromper. Você só vai se corromper se você fizer concessões. É verdade. Se você entrar em uma aliança com Deus, uma aliança com as pessoas mais próximas, você não vai se corromper. Você vai fazer Com o teu certeza. trabalho Você vai conseguir. na medida que Deus te permitir, vai encerrar e vai voltar para tua... Porque o mandato passa, o salário passa, mas a tua história permanece, não é? Exatamente. A tua história vai ser contada pelas Exatamente. gerações. Então, Pelas gerações. mandato é temporário. É isso. O nosso caráter diante das pessoas que a gente ama, a Isso nossa mesmo. história não é temporária, é permanente. Então, E olha, é legal. quem tem temor a Deus ou quem não tem, tudo que está encoberto, vem a descoberto. Exatamente. Tendo algum ou não momento, tendo. Em algum momento, a gente está vendo aí todo o cenário que está acontecendo nos últimos dias, nas últimas horas no Brasil, né? Que muitas coisas podem mudar repentinamente Exato. e de forma muito forte, e a gente só caminha e ora. Por quê? Porque estamos nas mãos de Deus. É a hora dele, na hora dele ele liberta o seu povo, né? Exatamente. Então a nação só tem que orar e jejuar e entregar nas mãos de Deus que as coisas vão acontecer. Exatamente. Nós oramos para que se levante pessoas com Sim, esse perfil. com esse Olha, perfil, exato. os princípios são inegociáveis e ponto Isso, final. valores inegociáveis, Inegociáveis. princípios inegociáveis. Ah, mas são milhões, são bilhões, são não sei o que, não interessa, não tem como negociar. É isso Na aí. nossa cidade nós já Caráter não tivemos se vende. algumas pessoas que até próximas a nós, ou Sim. outras um pouco que nos conheceram através do Sim. mandato, e falaram, Natiele, a gente quer ser candidato na próxima eleição, a gente gostaria de ser pelo seu partido e tudo mais. Ah. A gente... Hoje o nosso E a partido, gente Um tem modelo, dito... né, como o exemplo. nosso partido lá, hoje Ah. Podemos, né? Hoje as pessoas nós já temos, são 14 candidatos por partido, né? Sim. Hoje nós já temos 20 querendo ser candidatos. Uau, nosso partido gente. de Exemplo, pessoas. isso é exemplo. E a gente pessoas tem dito, boas, vem, sabe? vem, Sim. né? Tem até uma amiga que é da educação, outra que é do serviço Eu público. vou mudar, vou pôr. Eu digo, vem, eu não sei como vão ser os meus passos, mas se vocês têm tido esse despertamento, venham, trabalhem, comecem a preparar, Isso. né, as pessoas mais Você próximas tem a sido vocês. um grande exemplo, Natiele. Isso é notório. Eu estive presente lá, eu vi, né? O tanto de gente, quando nós chegamos no estacionamento, eu comentei com o casal de amigos que eu acompanhei, falei, gente, eu nunca vi o lançamento de uma campanha com tanto carro desse jeito. É coisa incrível, nós vamos estacionar longe, e foi assim, realmente A minha impressionante. expectativa era menor também, Rose. Eu falei com ele. Falei, meu bem, Sempre a sua expectativa. é menor. Sempre. Eu falei, meu bem, vão vir poucas pessoas, mas nós sabemos o propósito que a gente está servindo, a Sim. nossa missão. A gente junta a galera, então eu falei para ele, faz Que uma lindo, roda, gente. compartilha e tá tudo certo. Não, até reclamei pra ela hoje, né? Eu falei, nem consegui te dar um abraço. Eu fui lá atrás do Miquel, não vai ter como conversar com ela, como vê-la. Porque as pessoas monopolizam, né? Todo mundo queria ver a Natiele, fiquei em volta da Natiele. Mas isso, gente, é essa confiabilidade que ela passa, Todos de sabe? graça, Essa viu? credibilidade. Todos de graça. Olha. Ninguém ganhou o mortadela. Ninguém ganhou pouco mortadela. Não, ninguém ganhou. Oh, glória a Deus. É o pão que desce do céu. E começa pequeno, acho que tudo que começa pequeno é muito saudável, Rose. Sim. Tudo que começa naquele lugar Sim. pequeno, a gente fala assim, que Deus te confiou. Deus, Paulo falava assim, eu quero trabalhar na minha esfera de ação, naquilo que Deus me confiou. É verdade. Se é menor que o do outro, se é maior, esse não é o detalhe.
é a nossa fidelidade naquilo que está nas nossas Sim. mãos naquele momento. É tão gostoso isso, né? É muito bom, É porque tão bom. A quem gente promove satisfaz isso com não é isso, a não importa o gente, tamanho, né? né? Não é a gente. Sim. Eu posso olhar agora e dizer quem promoveu, por exemplo, aquele encontro, né? Quem promoveu aquele encontro não fui eu, né? O meu esposo me ajudou muito, E a aquele- família, Aquele mas caldo, quem fez? a Gente! Simone, uma amiga nossa da Tinha igreja. um caldo lá, gente. Ninguém foi esperando nada, porque era um lançamento de campanha. E um frio. Um frio estava. Quando foi oferecido aquele caldo, eu falei, eu não vou fugir dessa fila de jeito nenhum. Eu e a Janice voltamos na fila. Não, era Que tarde, delícia! Já era tarde, né? Já A era Simone, tarde? Não, mas eu falo assim, no dia, à tarde. a Ah, ela Simone- foi fazer. Ela falou, vou fazer um caldo, aí a outra falou, vou levar um, outro falou, vou levar um colher e isoporzinho, a gente serve. Então, Eu amigos. acho que ali teve a multiplicação. Teve. Ali Deus multiplicou. Porque, Tem olha, a vocês não Isabela, contavam com tudo isso a de gente. pastora Isabela, ela é rigorosa, então ela ia pôr numa conchinha só para cada um. Mas ela encheu as vasilhinhas. Encheu, né? É, eu Certo. tô te falando Que que bom. teve Vamos- milagre. Não passamos vergonha, então. Não, teve milagre lá, porque comemos à vontade. E foi muito lindo, sabe? Mas eu vejo que, olha, Rose, a gente tem empreendido bastante esforço nisso. Nós temos a consciência que é por um tempo, né? Sim. Não dá pra gente viver de forma tão intensiva. A gente tá plantando algo. Deus conhece, assim, a motivação do nosso coração. Sim. Quando eu saí do SESI, por exemplo, eu tinha um ganho ali que já estava praticamente ao dobro do que eu recebo hoje, o meu ordenado como Sim. vereadora. Olha. E eu deixei o SESI para estar na minha casa. Quando eu saí da promotoria de justiça, hoje eu ganharia mais também na promotoria de justiça Olha. do que o meu ordenado como vereadora. Não Que, é aliás, sobre dinheiro. exatamente. E, aliás, a nossa Câmara de Votuporanga é a segunda mais econômica, mais enxuta do estado. Olha. Votuporanga poderia ter mais vereadores, tem menos, né? Olha, não Não sou ter salários melhores. tem menos. exatamente, não sou a presidente Rio da Preto eu Câmara, acho exorbitante, mas tá Não bom. sou a Se merecerem, então tá tudo não bem. sou a presidente da Câmara, então Sim. não tem motivo para querer fazer propaganda. Mas assim, é a segunda Câmara mais enxuta do Olha. estado de São Mas o Paulo, presidente lá, ele é muito... o presidente Rigoroso, coerente, coerente. rigoroso, a controladoria, né? Todo o trabalho que o pessoal faz ali é muito bacana. E assim, não temos assessor na Câmara de Votuporanga. Nosso salário é quase que metade do salário dos secretários de administração. Olha. Então, assim, Deus sabe a motivação com a qual a gente entrou e a gente tem Sim. procurado honrá-la. E é no tempo que Deus quiser que você esteja. E Exatamente. detalhe, Agora, o celular do vereador é público na cidade. Eles fazem questão, né? De Todo mundo tem. espalhar. Todo mundo tem. Eu vi Então- o número do celular dela, tá no Google. Exato. Tá no Google, o número do celular dela. Já falei. Vai lá que vocês vão conversar com ela. População de Votuporanga, atenção, eles já sabem. E a gente se vira, tenta, né? Agora mesmo, nesse tempo que a gente está aqui conversando, na hora que a Michelle for pegar o celular, Tem um monte vai de... ter bastante centenas. mensagem. Eu posso garantir, a gente pegar lá, posso até mostrar. Vai ter mais de 500 mensagens para ela Meu ler. Deus. Mais Aí de chega 500. em casa, vai cuidar das crianças, que ela está em São José do Rio Exatamente. Preto, então a mamãe está cuidando, mas ela vai cuidar das crianças e vai até a madrugada lendo as mensagens. Eu não tenho dúvida. Muitas vezes sim, muitas vezes final de semana. Sim. É isso. Às vezes estudar algo final de semana, madrugada. Até a gente Bacana. pede compreensão, né? Porque às vezes Sim. algum munícipe manda uma mensagem achando que a vereadora está com o celular na mão. E E não é. E as assim. demandas são muitas, É né? verdade. De domingo a nossa igreja realiza 2 cultos, então a gente trabalha bastante no domingo. De manhã e à noite. Exatamente. Nós somos, Vocês além são de servirmos pastores? como pastores, nós lideramos uma célula hoje, nós servimos como líderes de célula, a nossa igreja que também. bênção. Na casa do Daniel e da Carla, que são irmãos queridos, Que e toda a legal. nossa célula lá. Eu amo Então, células. Então a gente, assim, a gente vive Intensamente. Intensamente. É a palavra nossa, é a palavra que o Senhor dá, né? Intensa. Deus quer que viva intensamente. Agora, intensamente e intencionalmente, né? intencionalmente, é isso mesmo, né? Que Deus fala que o nosso coração é cheio de intenções, né? E Ele olha para as intenções do nosso coração. Amém. Foi a aprendizagem que eu tive enquanto eu escrevi meu livro, onde o Senhor me curou de muitas Amém. feridas, foi me falar, filha, não era para o teu coração só que eu olhava, era para as intenções que eram Perfeito. boas. Amém, amém. Então, intencionalmente, Muito né? bom. E intensamente. Pra gente fechando, não dá vontade de fechar, que dá vontade de conversar sobre muitas coisas que eu queria perguntar a eles aqui. Mas eles vão. Eu queria que você, Nath, fizesse uma fala final, né? Certo. Com relação ao que você quiser, mas com certeza essa tua missão, esse teu propósito. E antes de você fazer essa fala, como eu quero fazer a minha final, eu quero dizer para você o seguinte:
A gente não sabe por quanto tempo, ela disse, né? Daqui a pouco pode ser que, né, Deus me dê mais 4, 8 anos, 12, não sei, aí na frente. Eu tenho quase 70. A gente já conversou sobre isso. Eu tô cheia de sonhos, cheia de projetos. Você é uma mulher que não vai parar nunca. Amém. E vai fazer com um amor tão grande Recebo. que os teus filhos já estarão prontos para te ajudar. Você vai ter assessores em volta que tenham o mesmo caráter, Amém. a mesma lisura, Amém. a mesma transparência, o mesmo Deus governando, e com esse homem à frente, realmente como o varão, como sacerdote da tua Amém. casa e da tua carreira política, porque não é em prol de você, Nath, não se trata de você e da sua família. Se trata de uma população carente e que clama por justiça nacional. Por isso ela está indo como uma pré-candidata lá na frente, lá em cima, e não é por poder. A gente vê o tanto de humildade que essa mulher carrega, né? Essas lágrimas nos olhos deles, eles sabem o quanto eles se sacrificam todos os dias. E é nesse momento que a gente entende, quando o apóstolo Paulo disse, né? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso. Né? Então essa luta deles é para que as pessoas possam realmente ter uma qualidade de vida melhor, ter momentos melhores nas suas vidas. E Nath, dentro desse propósito, como é que você caminha agora para os últimos dias, os últimos meses, de uma possível colocação de você de um patamar para o outro, com a mesma missão e o mesmo propósito? Transformação de famílias, transformação da sociedade, transformação de vidas. Eu peço, Rose, a você que nos acompanhe, que foi nossa companhia aqui nesse podcast, que se você acredita, de fato, que nós chegamos em um momento no Brasil decisivo para esses 3 propósitos: família fortalecida, infância protegida e educação restaurada. E a educação restaurada passa, inclusive, pelas nossas igrejas, pelo fortalecimento das igrejas, a proteção das igrejas também, que é um propósito que sempre pulsou no nosso coração, tem a ver com o nosso trabalho diário. Não com religião, mas com igrejas. Exatamente, que não necessariamente apenas uma religião, mas uma denominação, mas aqueles que professam a Cristo e o Evangelho de uma forma intencional. Isso. E nós temos contado com você. Se você acredita dessa forma, eu peço as tuas orações. Só há uma possibilidade de nós caminharmos de forma saudável até o final. É as orações, é a graça do céu. Então, se eu pudesse fazer um apelo agora, eu faria esse apelo. Nos ajude em oração. Se lembra de nós nas tuas orações. Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, esse é o pedido por mim, por minha casa, pelo nosso trabalho. Que bárbaro. Sacerdote, fecha. Eu só tenho que agradecer esse momento aqui, né, de expor um pouquinho da essência da Nath. Eu acho que isso é muito importante. Maravilhosa. Se eu pudesse gritar para todo mundo, trabalhar do lado dela. Quem é a Nathielle, se a gente pudesse gritar, Amém. eu acho que... Mas você, tá? tá tudo dentro do propósito, dentro do plano de Deus. Eu acho que eu só tenho que agradecer. E de uma certeza nós temos. Nós não temos recursos, nós não temos... A gente tá fazendo campanha com um Uno 1.0. E indo para lá e para cá e fazendo o que a gente alcança. Mas a gente dentro daquele carro, a gente sorri muito, a gente ora muito, a gente se diverte, né? A gente faz tudo na raça. Família. As crianças junto. É uma aventura. É uma aventura. E por mais, eu não sei qual vai ser o desfecho dessa aventura, mas a gente terá certeza que a missão foi cumprida de alguma forma. Né? Então a gente só tem que agradecer, e seja qual for o desfecho de tudo isso, nós sabemos que a nossa parte nós estaremos fazendo como se fosse o melhor mesmo, o melhor. Nós faremos o melhor. Então, Amém. Coisa mais linda. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. A gente que agradece, Rose, de coração. Trouxeram um renovo para minha vida, para minha casa. Eu tenho certeza que para o Francis também, né, Francis? Amém. A tua voz aí, Francis. Com certeza. Que bênção, né? Receber esse casal aqui. Exemplo de família. Exemplo de um casal que olha para as pessoas, que olham além do seu umbigo, além da curva, que veem as necessidades da população. Em tão pouco tempo, tantas conquistas essa mulher fez por coragem, por determinação, muitas vezes sem dinheiro, né? Ela já falou aqui, ela ganhava muito mais trabalhando com outras atividades independentes, e hoje, na política, ela conquista resultados para a população. E olha a alegria que ela traz, né? Nas palavras, no olhar dela. E é isso, Nath. Muito obrigada por você existir acima de tudo, tá? Amém. Que Deus abençoe profundamente a sua vida.
Agora eu entendo porque que o pai e a mãe falam tanto nela, que coisa linda. A gente gosta mesmo de enaltecer aquilo que tem de bom, de diferenciado, de superação nos nossos filhos, né? Você é uma filha exemplo, uma esposa Glória a exemplo, Deus. uma mãe exemplo e uma cidadã exemplo. Amém. Glória a Deus. Rose, que alegria, viu? Obrigada por abertura de espaço. Eu é que tô admirada aqui, porque eu falo assim, quando a gente vai se cansando, Deus nos permite conhecer pessoas que nos impulsionam, não é? Verdade. Ter notícias, ter histórias. Eu comentei com ele isso ontem, Foi, na hora que eu saí da Câmara. Olha, cada dia que a gente está muito cansado, né? Ontem Parece ela que chegou na sessão, vou abrir o coração, ela chegou na Isso. sessão, nós tivemos um final de semana bem exaustivo, pra Sim. encerrar, já fazendo mais um abençoado, mas que a gente se entregou Tava muito bastante. cansado. E o nosso final de semana é muito intenso, aí na segunda-feira é a sessão da Câmara. Uau! Que é intensa Já na também. segunda. Na segunda. Então ela era 5:30 da tarde e eu falava, amor, e aí? Você tá tão cansada? Eu falava, amor, eu tô. E ela foi assim, cansada, e lá nós tivemos algumas boas notícias, Sim. né, do trabalho dela. Veio uma pessoa, falou, veio outra, que falou e bênção. tal. E é isso que ela tá dizendo agora. Sim. Quando a gente, né, tá assim, Aí, poxa, te encontrar hoje, a gente poder conversar isso, conectar projetos. Saio daqui renovada, abençoada. Ai, que bênção. Obrigada por essa mesa, por esse tempo. Claro, pela entrega para as pessoas, isso também é muito importante, juntamente aqui com o Francis. Mas o tempo de presença. Obrigada. É A tua isso. vida é preciosa. Obrigada. Amém. Fala para nós, pastor, aquele versículo. Os que confiam no Senhor Serão renovados como águia. serão renovados como água, Renovação. correrão e não se cansarão. ok. Os que confiam no Senhor correrão e não se cansarão. São renovados como uma águia. Depende a É isso, a tradução, né? tradução. Depende Mas da é- tradução. Renovarão bem suas isso, né? forças como a águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não, não se se Não fadigarão. se fadigarão. Amém. É uma águia. Essa mulher é uma águia, ela tem demonstrado isso, ela tem provado isso. E a águia, ela voa alto, mas quando ela se cansa, ela desce e descansa suas asas, né? Então que você realmente seja essa águia que nós precisamos lá em cima e que quando lançar a candidatura definitivamente, nós vamos poder falar as coisas certas aqui na frente Amém. do nosso Casa Nossa. A gente vem aqui, ela vem aqui para falar algo especial para você, que não vou dar spoiler, que ela também não sabe o que é, mas ela vai saber na hora Amém. certa. Tá bom? Gente, Combinado. muito obrigada por você estar Deus abençoe, conosco. obrigado. Deus abençoe todos vocês, Obrigado. suas famílias. Casal, vocês são maravilhosos. Vou recebê-los ainda para um jantar, não vai ser para um café. Vou recebê-los para um jantar com o pai e a mãe dela, que são Chique. amigos Amém. queridos. Gostou? Beijo, Nati! Beijo, querida. Nosso beijo final. Obrigada, Deus meu abençoe. amor. E você ganhou uma caneca. Toma! Aí, gente. A canequinha pode estar para ela. Tratamento VIP. Obrigada, Rose. E é uma só Muito para os carinho. dois, para eles tomar um cafezinho Tudo bem. juntos. Pronto. Combinado. Muito obrigado. Deus abençoe. Amém, meu querido. Deus abençoe vocês. Pode estar.